Então, boa noite, né, todo mundo que está aqui. Eu sou a Fernanda, eu sou arquiteta, formei na UFJF, fiz mestrado pela FMG na área de patrimônio. Eu tenho uma formação assim, muito dividida, né, porque eu tenho um grande interesse pela pesquisa do patrimônio, né, pela questão da preservação, mas ao mesmo tempo eu também sempre gostei muito de trabalhar com interiores, então eu atuo com projetos de interiores desde que eu me formei, já tem uns 4 anos mais ou menos, e a partir do ano passado foi quando eu comecei, na verdade, a trabalhar na área de consultoria de interiores. Então, eu passei por uma série de treinamentos, né? Eu fiz um curso primeiro de consultoria, e esse curso acabou me levando a uma série de mentorias, de treinamentos, né? Eu fiz esse curso com a Renata Poxtaruk, da Arc Express, e hoje em dia eu sou um escritório parceiro da Arc Express aqui em Juiz de Fora. Então, o método deu muito certo, né? Fluiu muito bem para mim, né? A forma de trabalhar com eles também, que acabou calhando assim nesse caminho, nesse percurso profissional. E aí eu queria saber de vocês também, né? Queria primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui falando desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque ele, assim, a consultoria de interiores transformou muito a minha maneira de pensar, de trabalhar, e trouxe muito resultado assim para mim pessoalmente, como profissional também. E eu queria saber também se alguém aqui, alguém que está aqui hoje, né, se já faz consultoria, se já fez alguma, se já tem algum tipo de experiência nessa área ou se nunca fez nenhum tipo de consultoria, assim, se alguém puder manifestar, quiser falar no microfone ou aqui no chat, não sei. Fê, a gente na Micra, só para poder inaugurar aí os comentários, a gente faz a consultoria, eu até escrevi isso no e-mail de convite, que a gente faz a consultoria, mas de uma forma muito simplificada. E, inclusive, daí que veio essa nossa vontade de saber um pouco mais. Então, a gente já faz, sim, mas de uma forma muito menos metodológica como a sua, digamos assim. Uhum. Zero experiência, alguém falou. Eu fiz uma vez, Fê, eu fui até te pedir dicas, não sei se você lembra. Ah, Mas Isa. sou eu, é a Isa. Foi há pouco tempo atrás e foi a primeira vez que eu fiz e foi uma experiência bem boa, assim, eu achei bem positivo no fim das contas. Uhum. E foi para interiores também, ou foi para outras? Foi para interiores, um apartamento residencial. Uhum. Mas ok? Só para completar aqui, a gente tem aparecido até mais consultoria para pessoa que quer alugar ou comprar um imóvel. Uhum. Na verdade, mais para alugar. Entendi. Tem acontecido. A pessoa pediu orientação para aluguel comercial. Uhum. Pediu orientação para... Mas assim, tem acontecido mais, teve 2. Já tem um nicho aí aparecendo. Pegar a pessoa no início do processo, né? Aham. Bacana. Uhum. Então, assim, vira e mexe, alguém me pergunta, assim, que é sobre essa questão da consultoria de interiores, né? Como que pode fazer, como que funciona. E, assim, uma coisa que eu gosto de dizer é que realmente não tem uma fórmula, uma coisa que, faz assim que vai dar certo, mas existe o que a gente consegue aplicar, né? Então, eu acho que cada um, assim, nesse processo, né, se for do interesse em fazer a consultoria, né, vai se descobrindo, assim, e vai vendo o que funciona também para si mesmo, para o próprio negócio, né, para o escritório, para quem é autônomo, né. Então, também é um processo. Eu testei muitos modelos até chegar no modelo que funciona para mim. Então, não tem muito uma fórmula, mas eu queria compartilhar um pouquinho de como que foi o meu processo, né? Porque eu saí também do absoluto zero, assim, não tinha noção nenhuma.
e como que normalmente eu estou entendendo a consultoria hoje, mas eu acho que também é uma construção e é muito bacana esse diálogo, né, da gente poder trocar e ver também, né, se alguém já teve algum outro tipo de experiência ou alguma outra demanda, que a gente vai enriquecendo também a nossa discussão, né. Então eu conversei um pouquinho com o Tomás antes de montar assim esse material mais básico, né, de hoje, para poder pensar nos tópicos que seriam mais importantes na hora que a gente está pensando em consultoria. E eu vou falar de interiores, porque é o que eu mais tenho assim, experiência, mas eu acho que é um assunto que pode estar sendo adaptado para outras áreas, tá? Por exemplo, a Lívia Rocha, ela já fez consultoria para paisagismo, enfim, ela conseguiu adaptar para outras áreas. Então, eu acho que é algo que dá para ser adaptado de acordo com a demanda e tudo mais. Então, eu estruturei, assim, para não ficar algo tão extenso, mas passando nos tópicos que eu acho que são principais. Então, eu queria contar um pouquinho como que eu comecei a trabalhar a consultoria, como que foi esse processo, qual foi essa demanda que eu senti, o que que eu entendo por consultoria, como que eu enxergo isso, como que eu entendo, quais são os pontos que eu acho que são importantes para a gente estar considerando na hora de fazer uma consultoria, até para direcionar e saber se o que a pessoa precisa é ou não uma consultoria. Queria falar um pouquinho desses prós e contras, então, para quem nunca fez, não sei se vale a pena, se é bom, se não é bom, se eu faço, se eu não faço, o que eu tenho que avaliar. E esses dois tópicos, né, por onde que a gente começa, né, como que eu implemento e quais são os processos de uma consultoria, acho que são a estrelinha, assim, o ponto mais importante, talvez, porque sem processo a consultoria não vai funcionar do jeito que a gente espera. E depois eu queria compartilhar um pouquinho, assim, sobre alguns modelos, né, de consultoria, falar um pouquinho disso e focar no final nessa questão do cliente, né? Como que é algo que o Tomás também me trouxe de demanda, né? Como que é esse relacionamento com o cliente, como que a gente conduz um cliente que é de consultoria, como que a gente pode estar captando também o cliente, fazer ele se interessar pelo trabalho, né, de consultoria de interiores. Então, vamos passando rápido, assim, por alguns desses pontos e acho que a gente vai conseguir falar assim, de uma maneira geral, pelo menos para dar uma visão para quem nunca fez, né? Conseguir sair daqui entendendo um pouquinho mais, né? Carro. Peraí. Foi. Aí eu brinquei com o Tomás, que o meu intuito, né, é a gente sair do Jequiti, do consultor Jequiti e ir para o consultor Mary Kay. Então eu quero todo mundo assim, prosperando, quem for trabalhar aqui com consultoria, bem plena, né? Plenos e plenas e plenes. Então, o Tomás. Tava brincando com ele que eu ia falar da escadinha, né, para fazer uma consultoria mara e brilhar aí nas apresentações, enfim, nas entregas. Então, queria compartilhar primeiro, né, como que eu vim parar aqui nessa questão de consultoria, como que isso surgiu para mim. Então, na verdade, gente, teve muita relação com a pandemia. Antes da pandemia, assim, eu não tinha experiência nenhuma com consultoria, nunca tinha feito e tinha zero experiência, assim, com tudo que envolvia o mundo online. Eu não divulgava meu trabalho, não usava o Instagram para isso, eu não fazia captação pelo Instagram, eu não divulgava, eu nunca tinha feito projeto de forma remota, assim, totalmente online. Então, quando eu tinha um cliente que era de fora, eu ia até a cidade dele para poder atender, então eu não tinha essa experiência de atender ninguém remotamente. E aí, no contexto da pandemia, eu tive que encontrar formas de conseguir ressignificar o meu trabalho por várias razões, assim. Não era um caminho que eu queria seguir inicialmente, né? Eu tinha feito mestrado, eu ia fazer processo seletivo para dar aula, enfim. Só que aí, no meio da pandemia, vários processos aí foram cancelados. Então, eu me vi tendo que achar algo para fazer, né? Algo que fizesse sentido e ter uma fonte de renda também, né? Então, eu estava numa situação que eu precisava encontrar algo que fizesse sentido ali para mim. E muitos clientes, assim, que eu já estavam em andamento comigo de projeto, a maioria, né, pelo contexto da pandemia, quiseram cancelar, parar, enfim, a gente teve que paralisar, com certeza, entendendo todo o contexto, né, que a gente estava e está vivendo ainda, né? Então, eu tive que procurar formas, né, de trabalhar que não fosse necessariamente as formas que eu já trabalhava, porque para mim só conseguia compreender tudo aquilo que estava no âmbito do projeto
não conseguia conceber fazer de outra forma. Então, e ao mesmo tempo eu queria achar algo que pudesse servir, pudesse ajudar as pessoas nesse contexto, né? Alguma coisa que pudesse auxiliar as pessoas nesse momento de pandemia, algo que tivesse relação com isso. Então, eu comecei a pesquisar e a ouvir também mais as pessoas, né? E eu comecei a perceber que tinha uma necessidade muito grande de adaptação dos espaços, né? Então, por conta de toda essa mudança de contexto, as pessoas precisavam adaptar pelas razões mais diversas. Então, eu trabalhando 100% de home office, ou meu filho não concentra de jeito nenhum. Era até uma demanda do meu pai, da minha família, que eu tenho um irmão pequenininho. Então, era algo muito recorrente, assim, eu não me sinto bem em casa, minha casa me dá ansiedade, não é um espaço que eu gosto, que eu fico confortável. Então, eram várias demandas de adaptação que eu falava assim, a gente como arquiteto, a gente tem a solução para essas pessoas, né? Então, era um público que muitas vezes nunca tinha tido contato com o arquiteto, ou que não era originalmente atendido, né, pela forma que a gente faz projeto, e que eu achava que tinha uma alternativa, mas eu não sabia muito bem como fazer. Então, era uma demanda que não era necessariamente uma demanda de projeto, mas eu podia auxiliar com o conhecimento que eu tinha. E o leigo, gente, ele, tipo assim, ele se encontrava num contexto que realmente ele não tem noção, né? A gente, arquiteto, a gente sabe, mas as pessoas não sabem. Qual que é uma profundidade, uma mesa de home office? Qual que é uma altura ideal? Que cadeira que eu escolho? Onde que eu coloco essa mesa? Qual que é a posição ideal? Como que eu aproveito melhor a luminosidade? Como que eu vou ser mais produtivo no meu home office? Porque eu não consigo. E aí você vai avaliar, tá tudo relacionado com o espaço que a pessoa está trabalhando. Então, assim, era uma série de demandas que eu percebi que tinha um potencial que a gente podia estar ajudando essas pessoas, né? Então eu fui procurar entender como, né? Então eu já entendi a demanda, mas eu queria saber como. Então, na época eu tinha um certo preconceito, assim, com empresas que faziam projetos online, que entregavam, né? Achavam que, assim, por conta de alguns maus exemplos que eu via, né? Que acabavam desvalorizando, colocando o projeto num valor muito baixo, e eu não concordava, né? E aí, assim, eu ficava um pouco relutante até com essa questão do online, porque eu colocava tudo no mesmo viés, assim, achava que era tudo assim. E aí eu fui procurar e ver se tinha exemplos que eram positivos, né? Exemplos que conseguiam entregar algo que fosse bom para o cliente, que a gente também não ficasse desvalorizado no processo, né? E aí eu acabei encontrando a Arc Express. O primeiro curso que eu fiz foi o curso de consultoria online. E eu falei dele para muita gente que eu conheço, porque para mim foi um curso assim que me virou mesmo uma chave, porque me mostrou como que eu podia fazer, por quanto que eu podia vender, o que eu podia fazer. Então assim, me deu a ferramenta para eu começar a entender e eu conseguir me reinventar, assim, né? Eu consegui criar algo a partir daquilo. Então, nesse contexto, assim, foi muito importante para mim. Deixa eu passar. E aí, gente, uma coisa que, assim, eu gosto de frisar muito é sobre essa questão do bem-estar. Pelo menos é algo que eu priorizo muito. Então, eu acho que, pensando ainda também nessa questão do contexto de pandemia, né? Eu acho que ressignificou muito a relação das pessoas com a casa delas, porque antes era uma rotina muito, né, que a pessoa saía, ficava o dia inteiro no trabalho, voltava à noite, fim de semana ela saía, viajava, enfim. Então não tinha muito essa relação, às vezes muito próxima com a casa, né, em alguns exemplos não. Então eu acho que a pandemia mostrou que a casa era mesmo um refúgio, né, que ela tinha que ter tudo que ela precisava ali. Então acho que mostrou isso, assim, e mostrou a importância também, de certa forma, eu acho, da nossa profissão, né? Ressaltou a importância de nós como arquitetos para ajudar a pensar nesses espaços, né? Que, assim, não era uma questão de luxo, simplesmente, não é porque, né? Porque muitas vezes, né, muitas pessoas ainda acham, né, que a arquitetura é luxo, é coisa de rico e não sei o quê. E não, é realmente uma necessidade, né? Você fazer a pessoa se sentir bem através do espaço, né, é algo que vai melhorar a vida dela, que vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, foram pontos também que eu considerei muito. E aí, compartilhando algumas tristezas, assim, do trabalho com o projeto, né, não que eu não faça projeto, não que eu não goste de projeto, mas
eu acumulava algumas questões, né? Eu ainda faço, eu ainda gosto, mas tinha algumas questões do projeto que eu pensava assim, pode ter às vezes um caminho também do meio, alguma coisa que eu possa estar fazendo, né? Então, muitos projetos, né, que eu fazia, às vezes projetos maiores, né? O orçamento, por mais que a gente controlava, parecia que o orçamento às vezes não fechava, né? Trabalhava exaustivamente, era sábado, domingo, feriado, não tinha muita hora, né, para estar fazendo aquilo. Sentia que os clientes estavam sempre me exigindo muito, assim, eram cada vez me exigindo mais, e às vezes eu não tinha muito como lidar com isso. Tinha uma dificuldade de ter um fluxo constante, assim, de algum serviço que entrava sempre, né? Então, projeto para mim flutuava muito, tinha meses que tinha meses que não tinha. E a obra, né, por ser, a gente sabe que a obra ela vai dar problema, na maioria das vezes tem pepino, tem coisa para resolver, a obra não é uma coisa rápida. Então, as obras normalmente eram mais demoradas, tinham prazos maiores, então e juntando tudo isso no contexto de pandemia, que a gente não estava, né, fazendo obra, nesse contexto aí estava um pouco complicado, me surgiu o caminho da consultoria. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que eu entendo por consultoria, o que é consultoria para mim e como que eu trabalho com isso, né? Então, uma coisa que, assim, indo mais direto ao ponto, né, sobre o que eu gosto de falar o que não é, primeiro. Porque consultoria, para mim, não é projeto e consultoria não é detalhamento, na minha forma de entender consultoria. Então, por que eu falo isso? Porque eu já vi muitos arquitetos e eu acompanho muito, né, alguns perfis, eu fico vendo, ainda mais por trabalhar com isso, eu fico acompanhando e tal. E eu vejo muita gente, às vezes, vendendo projeto e dizendo que é consultoria. Então, vendendo assim, projetos grandes, projetos que têm uma intervenção maior, né? Projetos de interiores que tem mobiliário, tem intervenção sendo vendida por um valor de consultoria, um valor baixo e que não se enquadra no serviço, né? Então, a consultoria não é um serviço de projeto e também cabe a nós, né, arquitetos, conseguir demonstrar isso para as pessoas que a gente atende também, conseguir fazer essa separação. Então, sempre que chega um cliente para mim, uma pessoa querendo fazer uma consultoria, normalmente eu questiono, né, sobre qual o nível de intervenção, o que aquela pessoa quer fazer, o que ela pretende, qual é a expectativa dela, porque dependendo do que ela disser, por exemplo, eu quero uma marcenaria planejada, eu quero algo, sei lá, eu quero revestimento de cozinha, eu quero trocar a pedra da minha bancada. Aí vai precisar de uma paginação, vai precisar de um detalhamento, vai precisar de uma coisa que é do projeto de arquitetura, eu já não vou encaminhar para uma consultoria. Então, eu deixo sempre muito claro para todo mundo que eu vendo que a consultoria não é projeto. Então, desde o primeiro momento assim que eu estou falando sobre ela, eu já digo, olha, isso é uma consultoria, né? Não é projeto, não é detalhe, não tem medida. E eu gosto de esclarecer esses pontos, né? Que é uma atividade, na verdade, de diagnóstico e solução. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai detectar o problema, a gente vai entender o que a pessoa precisa, qual que é o problema e como que a gente pode resolver, traçar essas soluções. Então, a gente tem que analisar sempre a complexidade dessa demanda. Então, se é algo que dá para a gente resolver, no caso do interior, dá para resolver com móvel solto, com decoração, com layout, sugestão de layout, trocar alguma coisa por outra, coisas mais pontuais, tudo bem. É algo mais elaborado, é algo que precisa de um detalhe, precisa de um detalhamento, precisa de muitas medidas, é algo que precisa de soluções mais complexas, aí eu já não encaminho para consultoria. Então, essa é a minha forma de estar pensando. E aí, algumas premissas também, né, que eu coloco no meu entendimento de consultoria, né, que eu queria também falar com vocês, que foi algo que eu fui vendo também na prática, com coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, a primeira delas é sempre verificar se é ou não um caso de consultoria. Então, quando um cliente vem me pedir, né, falar, Fernanda, eu quero mudar meu quarto, minha sala, enfim, eu vou analisar, né, e eu vou ver se realmente é ou não uma demanda de consultoria.
e esclarecer desde o início que aquilo ali que eu estou entregando não é projeto. Até por questões, gente, do CAL e etc. Porque assim, a consultoria de interiores ela tem que estar mais enquadrada com decoração de interior ou com interior, mas não com projeto arquitetônico, sabe? Então, você já tem que deixar claro em toda a sua comunicação que você entende que aquilo ali são sugestões. Então, você está dando sugestões para o seu cliente, você está dando opções, você não está elaborando um projeto para ele. E aí, depois eu vou falar questão dos modelos, né? Ah, Fernanda, então eu não posso fazer um 3D? Não é isso. Mas entender até que ponto que também você pode ir com essa consultoria que você está fazendo, pelo menos no meu entendimento, tá? Outra coisa também que é importante é ver se o perfil do seu cliente ele se adequa a um serviço de consultoria. Então, pode ser que às vezes você não conheça a fundo esse cliente, essa pessoa que vem te perguntar, mas entender se é uma pessoa que precisa de mais atenção, se ela realmente vai precisar de mais detalhes, se ela vai conseguir, se ela tem um perfil que gosta de executar sozinho, se ela gosta de ter um acompanhamento mais próximo. Então, isso tudo é bom ir analisando, sabe? Um outro ponto é que consultoria não é receita de bolo. Então, é algo assim. Tem gente que pega o material da consultoria e fica nervoso, achando que, assim, tem que fazer 100% tudo que está aqui, né? E aí, o que eu sempre digo é que são sugestões. Então, vamos supor que eu te sugeri um sofá X, né? Mas que você, na hora que você foi lá cotar o frete ou o tempo de entrega, não compensou. Mas você vai pegar o que? São as medidas, é o material, é o formato. Então, você já entendeu que um sofá X vai ficar bom, vai dar certo. Então, pode ser que, por exemplo, na sua cidade, você encontre um fornecedor com preço melhor, você encontre, né? Então, são sugestões nesse sentido. Então, quando a gente indica um mobiliário, a gente já está pensando nas medidas que vão se adequar àquele espaço que a pessoa tem, mas que ela também tem liberdade de procurar por preços melhores ou por fornecedores que tenham mais facilidade de entrega para ela. Então, não é uma receita de bolo 100%. Então, tudo que a gente indica, a pessoa ela tem que entender que é um material de base, que ela pode comprar tudo tintim por tintim que está ali, fazer igualzinho, mas também pode ter essa flexibilidade de procurar similar, enfim, né, ter esse perfil. E a gente também, né, pelo menos eu sempre explico que eu não tenho responsabilidade sobre o fornecedor, porque às vezes acontece da pessoa falar, você indicou a loja tal, demorou a entrega, e a gente não tem esse canal com o fornecedor, né? Então, a gente, claro que, por exemplo, eu quando indico alguma coisa, eu vou nas lojas confiáveis, nas lojas que eu sei que tem um produto de qualidade, mas a gente não tem essa responsabilidade de garantir que essa entrega vai ser feita, como que vai ser feita, enfim. Outro ponto de alinhar, gente, e que às vezes pode ser um pouco polêmico, mas eu preciso saber quanto que o cliente tem para investir. Então, quando eu trabalho com interiores, tudo que eu escolher vai ser baseado nesse orçamento que o cliente tem disponível. Então, eu sempre alinho, tem gente que não tem ideia mesmo, fala, eu não tenho a menor ideia de quanto que eu gasto para mobiliar uma sala. Eu falo, quanto que é o seu teto? A pessoa vai falar, X. O que você quer fazer? Isso, isso, isso e isso. A gente consegue? Se for muito abaixo, né, assim, a gente tem que dar uma alinhada, né, com o cliente, dizer, olha, aquilo ali, pelo menos eu sempre alinho, sabe? Aquilo ali acho que não vai ser possível, então a gente vai ter que trocar tal coisa por tal coisa. Então, eu gosto sempre de trabalhar com essa transparência de orçamento e ter uma noção, porque com o interior é muito específico. Então, tem muita diferença de você indicar uma mesa de 200, de 500, de 1.000, de 5.000, enfim. Então, você tem que ter uma noção, até para você saber em qual loja que você vai procurar, né, o que você vai estar indicando. Então, tem que estar muito alinhado e ele tem que entender que, assim, que você está fazendo isso para ter um projeto de qualidade para ele, né? Não um projeto, mas um resultado de qualidade para ele. E normalmente eu não faço acompanhamento de consultoria. Então, uma vez que eu entrego, a pessoa é livre para executar. Mas, em alguns casos, né, já aconteceu de eu ter feito. E se você fizer o acompanhamento, é bacana você dizer também o período que você vai estar dando suporte para aquela pessoa, né? Para também você conseguir combinar com ela direitinho como que você vai fazer esse suporte caso tenha, né? E aí, quer falar, Tomás?
Quero, Fê, uma pergunta rápida. O acompanhamento, quando você fala aí o acompanhamento da consultoria, é um acompanhamento de ida a uma loja, por exemplo, ou é um acompanhamento em que você se coloca à disposição da pessoa remotamente para que ela te consulte quando ela precisar? Então, como eu desenvolvo basicamente tudo online, todo o meu processo eu faço online, eu nunca acompanhei, assim, não que você não possa, tá? Eu acho que se a pessoa tiver necessidade que você vá na loja com ela, eu acho que tá tranquilo, sabe? Mas normalmente o acompanhamento que eu dou é de dar esse suporte no WhatsApp, por exemplo, de, por exemplo, a pessoa querer trocar os itens, querer, eu não achei o item tal, eu quero trocar, ou então, eu não sei se eu gostei muito dessa ideia, a gente pode substituir isso aqui por outra coisa. Então, assim, de dar esse suporte, isso acontece muito para quando é algo assim comercial, por exemplo, né, que a pessoa está ali na pressa testando várias coisas, então ela pede muitas vezes o suporte para ser uma coisa mais ágil para ela também, sabe? Mas eu não vejo como um problema você dar uma assessoria em loja se tiver essa demanda, sabe? Desde que você cobre lá sua visita, tudo certinho, mas acho que não tem problema. Sim. Aí você se coloca à disposição por um determinado tempo? A gente Entendi. estipula, tipo assim, você vai fazer, sei lá, em 3 meses. Aí, naquele período, eu me coloco à disposição para a pessoa estar me consultando. Se a gente tiver que trocar algum item, a gente troca, para a gente poder ir ajustando. Mas, assim, isso é normalmente para pessoas que demandam um pouco mais de atenção, assim, que eu percebo que. Porque normalmente o material da consultoria já é para ser um material que a pessoa consegue desembolar sozinha, assim, ele tem que ter essa intenção, sabe? Dela conseguir pegar esse material e desenvolver, comprar os itens, fazer tudo direitinho. Mas, enfim, tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, às vezes está com pressa, não consegue achar aquele item ali, aí ela quer uma troca, ela quer uma outra sugestão, aí pode acontecer. Entendi, obrigado, Fê. E nada, amor. E aí, assim, outros pontos também que eu queria falar, que acho que são importantes, até antes da gente adentrar em como que faz e tudo, né? São, por exemplo, quem que é o seu cliente, né? Então, quem que você tem intenção de atender com a consultoria? Porque eu acho que isso faz muita diferença nas lojas que você vai estar procurando, quanto que esse cliente normalmente costuma gastar, o que ele valoriza, quem que é esse público-alvo aí que você está querendo atingir. Então, por exemplo, para mim, eu costumo atingir mais um público mais jovem, de primeiro apartamento, pessoas que às vezes estão com um orçamento um pouco mais enxuto, e aí elas precisam aproveitar o que elas têm, precisa ser uma coisa mais rápida. Enfim, que elas querem investir em um ou outro item, mas normalmente o orçamento está mais contido. Então, para tentar voltar a comunicação para normalmente o público que você está querendo atingir ali com a consultoria. Outro ponto é quais ambientes você vai oferecer e quais você não vai. Então, eu acho dá para oferecer para comercial, dá para oferecer para residencial. Só que se for para comercial, é aquilo de novo, entender se realmente é consultoria. Você vai conseguir resolver só com uma consultoria? É mais pintura, é mais indicação de móvel solto, ou a pessoa já tem um mobiliário, você vai indicar para ela trocar de cor, colocar alguma outra intervenção rápida, você consegue resolver de forma rápida com consultoria, ou você vai precisar de um detalhamento, você vai precisar de algo mais complexo, vai precisar de um projeto de iluminação. Então, se começar a ter itens complexos, aí já tira aí do bolo. Mas tem casos que dá para conseguir resolver sim. Então, avaliar, né, quais ambientes você pretende e até se for residencial, né, se tem algum foco específico, é mais sala, é mais quarto. Então, normalmente, é muito difícil fazer consultoria para uma cozinha e para um banheiro, porque acho que às vezes envolve muitos itens. Então, se a pessoa começa a dizer, revestimento e não sei o quê, eu já acho um pouco mais complicado de fazer essa consultoria para ela. A menos que, por exemplo, vai ser uma cozinha que a gente vai fazer uma pintura, que a gente vai, enfim, vai fazer intervenções mais leves ali e que não vai depender mesmo desses detalhamentos que eu falei, algo que você vai conseguir conduzir. Então eu não posso fazer consultoria para a pessoa que quer escolher, por exemplo, revestimento de uma casa, um revestimento de uma cozinha, ela quer ter uma ideia, uma noção? Pode,
mas também tem que ver a expectativa que o seu cliente tem, porque não é para fazer, igual eu falei, não é para ser um projeto, né? Pode ser sugestões, indicações, né? Outro ponto importante é você avaliar o tamanho do ambiente que você vai trabalhar. Então, até para você precificar, para você entender. Então, normalmente eu classifico em P, porque na consultoria, como a gente muitas vezes trabalha por itens, se eu trabalho com um ambiente pequeno, se eu trabalho com um ambiente grande, se o ambiente é grande, provavelmente eu vou estar indicando mais itens, eu vou ter que escolher mais coisas, eu vou gastar mais tempo. Se o ambiente é menor, mais compacto, eu vou escolher menos itens. Por exemplo, um hall de entrada, que às vezes acontece muito. Ah, eu quero um hall, né, do cantinho do Covid, com espelho e não sei o quê. Então, é muito mais rápido do que, por exemplo, uma sala de estar e jantar, que você tem que escolher todos os móveis para a pessoa, sabe? Então, avaliar o tamanho e a complexidade também desse ambiente que você vai estar trabalhando. Alinhar sempre, né? Outro ponto, né? O que você vai estar entregando, o que seu cliente vai receber. Então, deixar sempre claro, né? O que está incluso, o que você entrega, né? Para às vezes ele não ir com uma expectativa de achar que ele vai receber um projeto, uma coisa X e ele não vai, né? Na maioria das vezes, a gente aproveita muito o que está ciente ali no seu cliente. Então, muitas vezes a gente aproveita o que o cliente já tem. Então, a gente propõe soluções, né, coerentes e a gente extrai sempre o melhor daquilo que ele já tem. Mesmo que a gente tenha que propor uma nova leitura para aquilo, por exemplo, vai aproveitar o sofá, mas a gente vai reestofar, vai aproveitar a cadeira, mas vai trocar, sei lá, o encosto, a gente tenta, na medida do possível, remodelando isso, aproveitando o que ele tem. E o material, né, como eu tinha falado, é sempre focar em um material didático, um material que seja de fácil compreensão, de fácil entendimento, que seja bem visual e que ele consiga entender o que ele tem que fazer, né? E aí, indo para os prós e contras, né? Então, o que é de pró e contra, na minha visão, né? O que tem de prós e contras desse processo todo. Então, o pró de você fazer uma consultoria de interior é que é um serviço que tem uma entrega rápida. Então, é um cliente que ele já costuma chegar um pouco apressadinho, ele já tem uma noção que você vai entregar rápido. Então, é um serviço que você tem que fazer rápido. Então, por quê? Porque se você demorar muito, aquilo ali já começa a gerar prejuízo para você também. Então, tem que ser algo que você faça rápido, que seja uma coisa que não vai te dar um pouco de trabalho, mas que não vai ser uma coisa super trabalhosa, algo que você desenvolva de forma rápida. Então, um dos prós é isso, é algo de rápida entrega. Você faz rápido, entrega rápido, você consegue atender mais de um cliente. Então, no mês, você consegue estar atendendo, às vezes, vários clientes, colocando eles ali na sua agenda. Eu considero que é um bom serviço de entrada, no sentido de, se a pessoa nunca contratou um arquiteto, se ela não conhece o seu trabalho, é um ótimo serviço para ela conhecer. Porque muitas vezes ela acha que a arquiteto não é para mim, ou eu não tenho condição, e nananã. E aí, quando ela te conhece, você faz um bom serviço de consultoria para ela vai ficar com você ali na mente, né? Você vai ser uma referência ali para ela de alguma forma. E é muito provável que é já no próximo ponto que ela vai retornar. Então, eu tenho muitos clientes que eles retornam, muitas consultorias que às vezes viram projeto. Então, às vezes, um ambiente que a gente começa pensando como consultoria, a pessoa resolve que ela quer intervir um pouco mais, ou que ela vai investir um pouco mais. E ali, pela complexidade, a gente faz virar um projeto, né? E muitos clientes recorrentes também. Então, tem clientes que, por exemplo, eles fazem a sala, depois ele faz o quarto, depois ele faz o outro quarto. Então, vai indo aos poucos também, sabe? Então, você pode ter um cliente que tende a estar te retornando mais vezes, né? E formatando isso para funcionar de forma online, que é o que eu vou falar, que é o jeito que eu faço, você tem flexibilidade de atender em qualquer lugar, né? Então, para mim, é um serviço que eu entrego rápido, que eu recebo rápido e que o cliente sai muito satisfeito, na maioria das vezes. Ele sai, assim, te amando, adorando, muito feliz, porque como são coisas mais simples, mas que gera uma mudança muito grande para ele, que nunca ia conseguir pensar naquilo sozinho, na maioria das vezes. Então, ele sai muito satisfeito, ele executa, e como não tem nada, assim, muito complexo, né, ele consegue executar e ele fica feliz de conseguir executar. Então, isso também é um pró muito importante, assim.
O contra, que eu acho, é que, bom, tem que saber se é um serviço que vai se adequar ao seu tipo de trabalho, né? À sua forma de trabalhar, porque, por exemplo, você pode odiar fazer consultoria. Odeio fazer consultoria, não tenho o menor jeito, não gosto, sabe? Não tá fluindo para mim, ou o meu escritório tem uma demanda de projeto muito grande, ou então eu faço projetos maiores e eu não tenho tempo de ficar fazendo consultoria. Para mim não compensa ficar fazendo picado, né? Então, pode ser que seja um serviço que não se adequa à sua forma de trabalhar e ao seu negócio, né? Porque, assim, a consultoria também, ela é um serviço que ela não pode ser um serviço muito caro. Não que tem que ser um serviço super barato, mas também não pode ser um serviço que vá se equiparar a um projeto. Então, tem que ser um serviço um pouco mais acessível. E aí, nesse jogo aí, pode ser que não compensa. Outro ponto é que se os seus processos de elaboração de consultoria e todo o seu processo de fazer não estiver bem definido, você pode gastar mais tempo do que o recomendado. E aí, se você começa a gastar mais tempo, começa a ser menos lucrativo para você. Então, o ideal é que você realmente desembole aquilo rápido, né? E outro ponto também é que, assim, dependendo de como você se posiciona, se você já trabalha com projetos, se você começa a falar muito de consultoria, a tendência é tirar um pouco o foco de projeto. E hoje em dia tá todo mundo, assim, muito... A consultoria já popularizou um pouco mais, as pessoas já têm noção do que é. Então, assim, muitas vezes elas já chegam, quando você fala que faz consultoria, elas já chegam querendo saber como é que é a sua consultoria, como que você faz e tudo. Então, equilibrar, né, caso queira trabalhar também com o projeto, e tá equilibrando para uma coisa não tirar o foco da outra, que é algo que eu estou tentando fazer mais, porque eu foquei muito em consultoria e fiquei sendo muito vista como uma pessoa que faz consultoria, e eu também quero estar fazendo projeto, eu gosto de estar fazendo projeto, então é algo que tem que estar sempre equilibrando ali, né? E aí, por onde começar, né? Por onde que começa a fazer consultoria? Gente, eu vou falar da minha forma de fazer, porque eu sei que tem escritórios, por exemplo, que fazem consultoria só, por exemplo, marca uma videochamada, um call ali com o cliente, disponibiliza, sei lá, 2 horas e resolve tudo com ele ali ao vivo, ali na chamada mesmo, acabou. Então, se tiver que fazer algum desenho, alguma sugestão, já faz na hora. Eu sei que tem escritórios que fazem assim, e que é um modelo que funciona para algumas pessoas, para alguns escritórios. Eu nunca testei esse modelo, eu vou falar agora o que eu testei, mas eu acho que também é muito isso, assim, vai muito do que funciona para cada pessoa, para cada forma de fazer, né? Então, assim, se você vai optar por esse método que eu vou falar agora, que é o que eu uso, né? Ela só vai dar certo, ela só vai funcionar legal, vai rodar legal, você vai conseguir fazer, ganhar dinheiro e não ficar atolado, conseguir desembolar bem tudo, se os seus processos estiverem muito bem definidos. Então, você tem que estar mapeando muito bem esses processos. Então, você tem que ter uma noção, por exemplo, de quais são os processos, quais são as etapas, desde a hora que você atende até a hora que você finaliza, né? Quanto tempo que você gasta em cada uma dessas etapas, então quanto tempo está sempre controlando para que você não despenda muito tempo para terminar uma consultoria, porque esse não é o objetivo. Então não é para você ficar exaustivamente dias e dias e dias se debruçando sobre aquilo. Claro que no início vai gastar mais tempo, porque vai precisar de um pouco mais de repertório, de pesquisa, se habituar com o tipo de trabalho, mas sempre controlando e pensando em ir gastando menos tempo, para você conseguir ir otimizando isso para você também. Então, para ser bacana para o seu cliente, mas também ser bacana para você. Então, existem para mim 4 pilares aí que são muito importantes para fazer consultoria de interiores. O primeiro pilar ali para mim é a parte do atendimento em si, assim, é o primeiro contato, né? Então, é o cliente, é a estrutura do serviço também. Então, qual consultoria que você faz, qual que é o preço, como que é esse primeiro contato aí com o cliente, como que você faz esse primeiro contato, o que você pede desse cliente. O segundo ponto, né, é o checklist, o briefing, que eu acho que são 2 pontos que tem que estar muito alinhados. Depois eu vou explicar como é que eu entendo isso aqui, como é que eu faço. O 3, que é a estrelinha total, que é a biblioteca.
A biblioteca é o que vai te salvar, assim, é o que vai te ajudar a fazer mais rápido, é o que vai te ajudar a criar repertório mesmo para fazer os projetos com mais qualidade. E o quarto é a execução, que na verdade é a entrega da consultoria em si, né? Então, para até você chegar na entrega, existe uma série de coisas ali que tem que estar funcionando legal para que flua, né, o serviço. E isso tudo também foi algo que eu aprendi com a Renata, então dando os créditos aí para a Renata Poxtaruk, né, porque foi do curso dela que eu extraí também essa metodologia básica de estar elaborando o serviço, né? Então, o primeiro ponto aí de atendimento, cliente, serviço, eu queria falar como é que é esse primeiro contato, porque já que assim é tudo feito de forma, eu faço tudo de forma remota, tudo online, né? Muito raramente eu faço uma consultoria presencial, de eu ir medir, de eu ir fazer tudo, de eu ir lá medir o ambiente, tirar foto e tal. Então, normalmente eu consigo instruir o cliente para que ele faça tudo sozinho. Então, eu queria falar também como é que é esse material, como que eu faço essa instrução, né? Então, o cliente ele vai estar ali entrando em contato com você pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo site, indicação, enfim, o que for, solicitando, né, querendo saber como é que funciona a sua consultoria e tal. Você vai lá explicar para ele os tipos de serviços, os prazos que você pratica, os valores. E os prazos também de consultoria é algo importante, porque a consultoria, além de ser um serviço que você tem que fazer com um valor um pouco mais acessível, tem que ser algo que você entregue, igual eu falei, rápido. Então, você tem que estar sempre atento ao prazo. Não pode ser um prazo muito longo. Aí você tem que estipular um prazo que funciona para você. Por exemplo, eu vou te entregar a consultoria com 10 dias, sabe? Com 7 dias, com 15, sabe? A depender da quantidade ali de dias, de ambiente que você vai estar trabalhando. Então, ele também tem que entender que ele vai receber rápido, né? Eu só dou start, só começo a fazer consultoria depois que a gente fechou todos esses pontos, né? Qual que é a consultoria que ele escolheu, eu expliquei o prazo, falei valor, ele concordou, e aí só depois de pagamento que eu começo a dar o start no processo de consultoria. Até então eu estava só avaliando, é consultoria, não é, qual que é a melhor para ele. Eu sempre gosto de entender antes de direcionar o serviço, assim, né? E aí, um ponto importante nessa parte, né? Aí demos o start aí na consultoria, né? Eu normalmente envio um briefing para o cliente, que é um briefing que eu tenho um briefing para cada ambiente, assim. Depois eu vou falar um pouquinho melhor dele. Mas eu faço um briefing para cada ambiente, e aí, dependendo do ambiente que o cliente me contrata, eu direciono o briefing respectivo para ele responder. E depois eu vou falar algumas perguntas que eu acho que são essenciais de ter nesse briefing para ajudar. E eu peço que ele me envie fotos, vídeos do local e as medidas, né? Então, ele tem que me enviar um material básico para eu poder começar a executar. Então, só consigo, né, com medidas, fotos e o vídeo, porque ajuda bastante mesmo. Então, uma pergunta que é importante, né? O seu cliente tem as medidas do lugar, ele tem a planta, ele consegue medir, né? Ele dá conta de medir sozinho, é um espaço tranquilo. Se não é, você consegue acionar algum profissional, às vezes da cidade dele, para fazer essa medição? Ou ele vai querer medir sozinho? Na maioria das vezes, ele vai querer medir sozinho. E como não é algo que exige um grau de detalhamento, né, de marcenaria, a coisa tem que estar milimetrada, né? Muitas vezes ele opta por medir sozinho com um suporte. Então, eu ofereço um suporte para que ele consiga fazer essa medição. Então, como na maioria das vezes, consultorias são para ambientes, por exemplo, um quarto, uma sala, né? Eu tenho um manual, eu tenho um material de apoio, que é o manual que eu fiz de como medir, como fotografar, tem que explicar tudo, assim. Como que você, se for optar pelo online, né? Ele tem que entender direitinho tudo que ele tem que te mandar. Então, eu tenho um manual que eu explico. Como que ele tem que fotografar, por exemplo, a foto tem que estar reta, eu tenho que conseguir ver a parede como um todo, a foto não pode estar cortada, eu explico como que essas fotos que ele tem que me enviar, as medidas, eu explico como que ele pode estar fazendo a medição, eu tenho um vídeo que eu meço uma sala e aí eu envio isso para ele. Então, você tem que tirar as medidas gerais, você mede o peitoril, explico o que é, você mede o vão da porta, eu explico se é por dentro, se é por fora. Você tem algum móvel que você quer aproveitar? Mede o móvel também, um guarda-roupa, uma cama, um sofá.
Então, você tem que me dar esse material de suporte para que eu consiga elaborar. E eu achava que isso era uma coisa muito difícil das pessoas fazerem, mas elas, tipo, a maioria delas tira muito de letra, assim, eles conseguem com o vídeo, com o material, e se for muito complicado da pessoa fazer a medição, a gente pensa, né, vai acionar um profissional para medir, então, se está muito difícil, a pessoa não tem tempo, ou eu ofereço um suporte também para poder ajudar ele na medição. Alguém perguntou sobre quantos dias para enviar o briefing. Eu envio no mesmo dia. No mesmo dia que a pessoa fecha comigo, ela me pagou, ela decidiu a consultoria que ela quer, eu já envio o briefing e eu já peço as fotos, as medidas, e eu explico para ela que eu só começo depois que eu tiver todo esse material, o briefing respondido, e as fotos, e as medidas e o vídeo do ambiente, tá? E aí eu sempre anexo no material também que eu coloco possibilidades dele fazer essa medição. Então, tem gente que consegue desenhar, tem uma noção de proporção, mas tem gente que acha muito difícil. Então, eu falo, olha, você pode fazer pela foto, ó. Eu vou precisar de algum ponto elétrico, vamos supor que vai ter um rack ou uma TV aqui, tudo bem. Aí eu explico que ele tem que medir essa tomada. Mas aí ele consegue fazer a marcação na foto. Então, tem gente que prefere, pega o celular, tira a foto, vai marcando, sabe? Então, flexibilizar também para a pessoa, porque nem todo mundo vai saber desenhar, mas encontrar uma forma que funcione para você e para o seu cliente também. Vou só beber uma água. Até aí tá tudo bem, gente? Tá dando para entender? Então tá bom. O Tomás está me guiando. Se alguém não entender aí, grita help no chat que eu vou saber. Aí, né, essa questão do briefing e checklist, né? O checklist eu gosto de incluir dentro do briefing, porque eu acho que na consultoria de interiores é muita coisa que você tem que dar conta de administrar, assim. Então, às vezes, você vai pensar em itens que o seu cliente não vai pensar. Então, você meio que já tem que linkar todos esses itens e ver o que ele vai querer mexer. Então, eu vou mostrar como é que eu faço checklist. E é importante que, para você otimizar, né, eu faço o briefing por formulário, mas aí também cada um pode pensar numa forma que funciona, mas eu gosto de fazer por formulário. Tem poucas as pessoas que implicam, que falam que acham ruim, estudo de pergunta, mas no geral, assim, eles gostam, porque, gostam de responder, passa, assim, um certo profissionalismo, né, dependendo, então tem gente que gosta de estar respondendo e tal, mas o importante é que tenha todas as perguntas básicas ali para você dar conta de começar. E aí o checklist, o que é importante colocar, né? O que eu sempre coloco. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma consultoria para um quarto, né? Então, lá no briefing dele vai ter uma aba assim, o que vai ser novo no seu quarto? O que você quer trocar? Eu quero trocar a cama, o colchão, o tapete. Então, eu sei que isso aí eu vou ter que pensar em peças novas. O que é seu que você quer manter? Então, o que você vai considerar aí que você quer manter? Isso, isso e isso. E o que você quer transformar? Tipo, eu tenho uma poltrona que eu não gosto muito dela, assim, da cor, do tecido, mas eu quero ver se eu consigo dar uma cara melhor para ela. Então, eu coloco o que você quer transformar. Então, são itens que estão sempre vindo ali no briefing, além das perguntas básicas, né? Então, eu pergunto, né, quais são as necessidades, né, o que ela visualiza para aquele espaço. Então, eu faço várias perguntas ali de alinhamento, sobre iluminação, sobre cor, aí eu coloco opções de cores, qual cor que ela gosta, qual cor que ela odeia. Então, tem perguntas, assim, que tem que... Posso até compartilhar o meu briefing ali depois, posso mostrar aí. Mas eu coloco, tipo assim, qual cor que a gente deve evitar, qual cor que você gosta, qual combinação que você gosta. Por exemplo, a pessoa é mais dos neutros ou mais dos coloridos. E eu sempre trago nesse briefing também alguns estilos, né, para eu entender mais ou menos o raciocínio da pessoa naquele ambiente. Então, por exemplo, se é um quarto, né, eu vou trazer um quarto com uma cabeceira, por exemplo, que é pintada, uma cabeceira que tem uma, sei lá, que é de couro, a outra cabeceira que é de ferro. Então, eu trago opções, assim, para eu ir entendendo o gosto da pessoa também, o que ela gosta,
o que que é mais a vibe dela, qual que é o estilo que tem mais a ver com ela, que aí entra na próxima questão, né? Que é conhecer o estilo, que é uma coisa que a Marina estava até me dizendo, né? Que às vezes acha que é uma coisa um pouco intuitiva, né? Fazer essa composição, assim, interiores, né? E aí um ponto que eu acho importante é que, assim, isso do estilo, eu acho que cada escritório, cada arquiteto vai ter os seus estilos preferenciais. Então, por exemplo, eu não gosto de estilo clássico. Então, a pessoa vai querer um lustre de cristal, uma cama com capitonê, não sei o quê. Eu, assim, não é que eu não vou deixar a pessoa fazer, mas, assim, não é muito um estilo que tem a ver comigo. Então, eu também gosto de filtrar isso antes, né, quando eu estou conversando, para saber a expectativa que ela tem, do que ela gosta, né, para aquele espaço. Claro que tem pessoas que não têm nem noção do que elas gostam, mas uma coisa que é legal é selecionar os estilos que você gosta, os estilos que você gosta de trabalhar, que você tem afinidade, que você tem, né, que você gosta, que tem a ver com o que você gosta também, e mostrar também essas opções para a pessoa. Então, normalmente no meu formulário de briefing, né, eu trago estilos diferentes dentro dos estilos que eu gosto. E aí eu sempre peço para a pessoa me justificar por que que ela gostou. Então, por exemplo, vamos dizer, gostei dessa aqui. Por quê? Aí você vai dizer, é porque ela gosta de um ambiente mais clean. Talvez não. Às vezes ela vai falar assim, porque eu gostei da mesa redonda, assim, com cônica, com essas cadeiras. Mas aí eu também gostei dessa mesa aqui de baixo, entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de trabalhar de forma muito visual, porque... Alguém queria perguntar? Eu que quero perguntar, mas eu não sei se eu te interrompi sem querer. Não, pode falar. Só liguei o microfone. Não, eu ia só perguntar se para cada briefing, né, cada formulário que você faz, se você tem, aliás, se para cada cômodo que você faz a consultoria, você tem um formulário, né? Porque no caso, se você for fazer um quarto, não faz sentido, de acordo com o que você está falando, colocar uma imagem de uma sala como essas aí. Então, para cada ambiente você eu faço. Isso, eu seleciono referências dentro do ambiente que a gente estiver falando ali, que ele estiver contratando, né? E aí eu sempre peço para a pessoa marcar, e não só marcar, mas me dizer o que ela gostou e o que ela não gostou. Tipo, qual que é a justificativa, assim, dela ter marcado aquilo, ou por que ela não escolheu as outras opções, né? Porque muitas, assim, claro que a gente, né, a gente vai ter o nosso repertório, a gente tem os itens que a gente gosta, as lojas que a gente gosta, as coisas que... O nosso estilo pessoal. Mas também o cliente tem o dele e ele tem que se sentir satisfeito com o resultado, né? Então, o que eu estou dizendo você não vai selecionar referências que não tem nada a ver com o que você gosta, porque vai ser muito ruim para você fazer. Por exemplo, se você não gosta nada do clássico, não coloca o clássico ali, por exemplo. Selecione estilos que você já gosta, que você já tem mais afinidade para poder estar trabalhando. E ajudar ele a descobrir o estilo que ele gosta, ou o elemento do estilo que ele gosta, né? Hoje eu acho que eu trabalho menos na questão, eu acho que eu fico menos focada no estilo em si, mas no o que ele gosta de cada estilo, vamos dizer assim. E ver se isso que ele gosta combina também. Então, ver se aquilo ali, será que essa mesa assim combina com isso aqui? Então, ver se esses estilos conversam, porque tem estilo que conversa, tem estilo que não. Então, tentar avaliar essas questões. E se o seu cliente, no fim das contas, tipo assim, quer um negócio muito fora do que você acha ideal, e assim, que você considera completamente horroroso, horrendo, não dá para fazer aquilo. Luz de cristal com, sei lá, Mas muitas. isso nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu, porque pela forma que eu divulgo o meu trabalho, pelas referências que eu já peço, então tipo assim, a pessoa ela já a pessoa que se identifica com o estilo mais, se você quer uma coisa mais rebuscada, às vezes ela não vai nem optar pela consultoria.
Então, assim, se ela gosta de um ambiente mais rebuscado, muitas vezes ela não vai nem optar. Mas o que acontece muito é ela não saber mesmo o que ela gosta. Então, é um trabalho também que, assim, né, também, quando eu tô lá pedindo as fotos, né, do ambiente, recolhendo o material, eu já falo, olha, me manda 3 referências, pelo menos, de ambientes que você gosta. Não precisa ser necessariamente o ambiente que você está contratando. Às vezes ele gostou de uma sala e me manda referências que você gosta, me explica um pouquinho mais por que você gosta. Então, essa parte, quando a pessoa é um pouco mais perdida, dela não saber mesmo, aí tem que ter um pouco mais de cuidado nesse direcionamento para você encontrar um resultado que vai ficar bacana para ela. Mas muita gente, assim, já chega dizendo, eu vi isso aqui no Instagram, eu gosto dessa sala assim, eu gosto disso aqui. Muita gente já chega tendo uma noção do que gosta, mas não sabe colocar em prática. Não sabe mesmo. Tipo, eu não sei se uma mesa redonda é melhor que uma mesa quadrada. Eu não sei combinar isso aqui com isso. Eu não sei se isso aqui fica bom. Então, às vezes, ela já tem uma noção, mas ela tá insegura se dá certo, se funciona, se dá para ser daquele jeito, se aquela é a melhor opção para ela. Então também é algo que vem, assim, que para mim, pelo menos, né, eu recebo muito assim, algo nesse sentido. A pessoa já tem uma noção de estilo, mas ela não tem uma noção de se aquilo fica legal, como que ela combina, se é uma opção viável para ela, enfim. Então, Entendi. Obrigado, Fê. nada. Então, eu acho que uma das questões também com o interior, né, é você ir trabalhando seu repertório. Então, tem soluções que vão ter mais afinidade com o que você gosta, tem coisas que não. E aí, também, na medida do possível, você ir apresentando isso, né, para a pessoa, dizendo, olha, por exemplo, às vezes a pessoa vai te falar assim, eu quero um painel de TV porque eu não quero, eu acho que é o único jeito de eu ter uma parede na TV. E aí, às vezes, porque ela não tem conhecimento, que ela não necessariamente ela tem que ter um painel, que tem como você passar a fiação por dentro da parede, ela colocar a TV ali. Então, assim, muitas vezes também ela traz alguma coisa que ela viu porque ela não sabe que é possível. Então, a gente também pode apresentar outras soluções, né? E aí, depois que eu enviei, né, esse material de briefing, que já tem o checklist, né? Eu costumo marcar uma reunião de alinhamento, porque eu já vi tudo aquilo ali que ele viu, que ele gostou, que o cliente marcou, e aí eu vou conversar, falar assim, olha, eu vi que a sua necessidade é essa e essa, me conta mais aí da sua rotina, do que você precisa, porque às vezes pelo briefing fica um pouco engessado da pessoa responder, mas é uma forma que eu encontrei de direcionar um pouco mais, assim, para as perguntas que eu preciso que ela me responda inicialmente, né? Para eu conseguir ir pensando nos itens. Mas aí, por exemplo, tem cliente que eu vou ficar um pouco mais em dúvida sobre o que ele gosta. Então, eu vou usar esse espaço para a gente ir refinando mais. Vou mostrar a imagem, a gente vai chegando ali num consenso. Tem gente que, às vezes, é uma ou outra coisa que ele explicou que eu não entendi muito bem o que ele queria, sabe? Então, a gente vai refinar um pouco mais isso. Mas como que você pensou isso, né? Então, eu faço essa reunião. Normalmente, eu envio o briefing imediatamente no fechamento. Faço a reunião com até 2 dias úteis. Então, com até 2 dias úteis, eu marco para a gente poder, eu já li o briefing dele, para a gente poder já conversar e já agilizar. Antes, eu não fazia essa reunião, eu já caía direto para apresentar a consultoria. Porque com o formulário, com o que a pessoa me dizia no WhatsApp, eu já conseguia muitas vezes desembolar. Só que depois eu percebi que isso me fazia ter que criar várias opções para o cliente ali na hora, e que às vezes era melhor eu ter alinhado esse ponto antes com ele, os pontos que eram relevantes antes com ele, para a gente conseguir fazer um trabalho mais assertivo ali para o que ele precisa. Então, é uma forma que eu faço. Aí, outro ponto que entra aí no método é a questão da biblioteca, que eu falei que é a queridinha, amorzinho, lindinha. Que no início dá um pouco de raiva, mas depois ela é ótima. Na verdade, assim, a biblioteca ela é um grande aliado na hora que você está pensando em consultoria de interiores, porque é ali que você vai reunir as referências de mobiliário, de decoração, de tudo que você viu, é o seu garimpo mesmo, é o seu material de base, é tudo aquilo que você viu e gostou
e você já vai separando. Pode separar por estilo, pode separar por valor. Então, por exemplo, só aqui nessa questão das cadeiras, né, de cima. Então, aqui tem uma cadeira que ela tem uma pegada mais industrial, tem cadeira que tem uma pegada mais clean, né? Tem cadeira colorida. Então, assim, eu tento selecionar itens que eles se encaixam nos estilos diferentes ou com propostas diferentes. Então, com a prática também vai ter os itens que você gosta mais, que você usa mais, que você indica mais. Porque você sabe que aquele item funciona, que aquele item é legal. Não é porque você vai ficar replicando a mesma coisa, mas é para você criar um banco de dados para você não ter que ficar pesquisando do zero todas as vezes que você for fazer. Mas a biblioteca, você pode começar a fazer agora, se quiser, mas também pode ir fazendo aos poucos. Então, por exemplo, eu comecei fazendo aos poucos, porque era muita coisa para ir selecionando e eu não tinha muita prática. Então, eu fui selecionando itens que eu gostava e já fui garimpando. Por exemplo, eu amo a cadeira X do lugar tal. Eu amo a luminária nananã. Então, eu já ia pelas minhas pesquisas, eu já sabia o site que eu gostava, o item que eu gostava, o item que funcionava, o item... A pessoa me falava, eu gosto de assim, assim, assado, eu já tinha uma noção mental. Então, eu fui mapeando isso depois para conseguir ter isso já certinho, já ter o link, já ter tudo maravilhoso. Então, vocês podem fazer a sistematização desses itens das formas mais diversas, e pode garimpar também. Nossa, Instagram é maravilhoso para isso. Eu tenho várias pastas no meu Instagram, a louca, né? Com fornecedor diferente. Então, por exemplo, eu tenho lá cadeiras, mesas, tapetes, quadros, coisas que eu gosto, que eu vou salvando, sabe? Que às vezes já tem o link de pagamento, então eu já sei quanto que custa. Então, você já vai achando uma coisa diferente, você tá ali pesquisando, viu um negócio diferente, você já salva. Porque é ideal que você tenha já coisas à mão para você começar a trabalhar. Porque senão você vai ficar um pouco perdido. Você vai ter que ir caçando tudo do zero, sabe? Então, já ir sistematizando da maneira que você conseguir. Uma sugestão é no Excel. Para as loucas das planilhas. O Tomás até olhou. Eu só pensei na Carol, que vai fazer uma sistematização disso daí. Carol, essa aí é Correspondência contigo. por preço, por lugar, por Essa número daí de tá... parafuso que tem no móvel. Essa aí tá basiquinha, mas, por exemplo, Carol. só para Basiquinha. demonstrar. Basiquinha. Parece. Basiquinha, Carol. Gente, É que eu não sei muito bem fazer tabela. quero. O que você falou, Carol? Travou. Acho que ela falou com alguém da casa Não, dela. falei com você mesmo. Falei que eu quero uma dessas. Tá. Então, aí eu vou explicar a lógica da tabela, assim, mas, gente, vocês podem fazer do jeito que é mais fácil, tá? Não precisa fazer Excel, não. Pode fazer numa pasta no seu computador, salvando, já vai dar bom. Mas, por exemplo, aqui, né, eu tenho alguns tapetes que normalmente eu uso ou que eu gosto. Então, é geométrico, eu tenho a categoria. Então, aí eu vou colocando de qual fornecedor que é, qual que é o modelo, se tem um padrão de cor, qual que é o tamanho, quanto que custa, o link para acesso. Isso aqui dá uma facilitada na vida, assim. Na hora que você está procurando, você já vem no seu banco de dados e já sabe que você pré-selecionou esses itens e que você gosta desses itens, né? Então, aqui, por exemplo, eu selecionei por estilo. Então, estilo mais ou menos, né? Por exemplo, tem geométrico, aí tem tapete esborro, neutro, com fibra natural, que eu gosto muito de indicar também. Então, eu vou colocando aí dos fornecedores que eu gosto e onde que eu vi o item. E aqui, né? Aqui quadro, por exemplo. Aqui eu já não fiz seleção por estilo, eu fiz por loja. Então, eu vi na Decor House, eu vi na Design Up, eu vi na Americanas, eu vi na Urban Arts, eu vi na Obra, eu vi sei lá onde. Aqui eu já separei por loja, porque eu já tenho uma noção de faixas de preço. Aqui para mim funcionou por loja, porque eu já sei que um quadro da Urban Arts vai ser mais caro do que um quadro da Enquadrados. Então, dependendo do orçamento, eu já nem vou lá olhar na Urban Arts, porque não vai, entendeu? Mas isso aqui é só uma base. Tipo, você pode salvando os que você gosta mais, os que, né, eu gosto mais assim, assado, esse estilo assim, assado.
Mas também pode ir atualizando, né? E trocando. Tem várias coisas que estão aqui que eu não uso mais, mas que numa época que fez sentido. Então, você tem que ficar fazendo um update também. Mas o legal é ter tabelas para várias coisas. Então, a mesma coisa, mesa, cadeira, poltrona, sofá, itens mais recorrentes. Miudeza, já acho que você pode ir salvando no Instagram. Ah, havia uma loja que tem uma decoração legal, uma almofada legal. Eu já faço mais pelo Instagram. Mas itens maiores, eu falei, né? Sofá ou item decorativo que é grande, tipo tapete, eu prefiro ir fazendo por tabela. Porque aí isso aqui facilita também se eu tiver um estagiário, da pessoa conseguir encontrar o item, né? Enfim, como que você vai fazer, desenvolver a coisa. E agora eu queria falar. Ai, peraí. Eu não sei se eu mostro. Deixa eu ver se eu consigo achar um modelo aqui de briefing. Só para exemplificar para vocês. Que eu acho que pode ser legal. Fernandinha, só para te falar que a sua tela está compartilhada exclusivamente no Adobe. Então, se você for mostrar alguma coisa, Não vai dar, né? não vê. Mas é só compartilhar e compartilhar de novo. Aí você escolhe compartilhar a tela toda. Ou só o navegador. Uhum. Era só para clarear um pouco essa questão do briefing, né? Não sei, pode inspirar vocês aí, quem quiser montar o seu. Ver se eu vou conseguir, só um minutinho. Aí qualquer coisa depois eu eu tento aqui também, porque eu acho que eu vou ter que caçar no Drive agora. Minha internet não tá muito boa. Mas agora chegou na parte da consultoria em si, né? Então já expliquei um pouquinho do como né, que você pode se organizar, né, para poder ter esse material mais fácil, né, para você ir encontrando os itens, da familiaridade, né, que é bom você ter em relação aos estilos e aos itens que você gosta, né, para ficar mais fácil de escolher, um pouquinho dos prazos, né, como que a gente lida ali com o cliente, né. E agora eu queria falar dos modelos que normalmente eu vejo, mas também não é receita, né? Eu acho que são modelos facilmente adaptáveis, né? Então, modelos que normalmente são aplicados, né? É o mood board, o guia de sugestões, o layout e um 3D básico. Então, normalmente, essas consultorias, elas seguem de uma lista de compras, que é o que o seu cliente precisa, que é, na verdade, onde que ele vai encontrar esses itens. Então, muitas vezes, o trabalho da consultoria é quase um personal shopper ali também para a pessoa, para você poder dizer onde que ela vai encontrar, porque às vezes ela tem até uma ideia, mas ela não sabe onde que compra, valores e tal. E pode ou não ter um to-do list, então dependendo do que ela tiver que fazer, você pode ter algum manualzinho explicando, né? Tipo, por exemplo, boiserie é uma coisa que normalmente eu ponho to-do list, se tiver. Porque dependendo, ela tem que saber como é que ela vai instalar aquilo, pelo menos minimamente assim, alguma noção de como que ela pode instalar. Se tiver uma pintura diferenciada, uma pintura meia parede, por exemplo, eu gosto de incluir alguma indicação de como que ela executa, pensando que ela pode fazer sozinho, ela pode contratar alguém, mas ter pelo menos um direcionamento sobre aquilo ali que ela vai fazer. E aí, eu vou explicar como que eu entendo cada uma delas, o que que eu faço, o que que eu não faço e coisas que podem ser entregues em cada uma dessas situações. Então, gente, igual eu falei, tem gente que faz consultoria só com uma reunião, né? Então não apresenta nada para o cliente, é só uma reunião e aí vocês conversam, enfim, pode funcionar, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito de usar é o mood board, porque eu acho que clareia para a pessoa a sua intenção e mostra para ela não só o conceito, mas ela entende os objetos, ela consegue entender a composição. Então, uma coisa que eu falo assim, que esse mood board não é um mood board de consultoria, por exemplo, que é um mood board muito conceitual, o cliente não entende nada, é lindo, mas ele não pega isso aí e chora.
Então, isso aqui pode ser um material que pode estar adicionado a outras coisas, pode ser um material que você... Tem que o quê? Pode ser um material que você acopla junto com o restante, mas é mais conceito, né? É mais pra gente, né? Ou quando você quer explicar um projeto, né? Quer mostrar a materialidade das coisas, mas para a consultoria em si não é algo que tem que mirar. Agora, esses modelos aqui, tá um pouco caótico, porque eu coloquei 3 diferentes na mesma coisa, mas é para mostrar modelos que vocês podem olhar no Pinterest, tem vários lá que funcionam, né? Mas eu tô mostrando modelos que eu acho que funcionam, tá? Então, modelos que normalmente funcionam são modelos que ele consegue ter uma noção geral da vibe, né? Do estilo, do que é. Então, aqui ele sabe, ele entende, isso aqui ele entende. Eu achava que o cliente não conseguia entender algo assim, por exemplo, ele não conseguia visualizar isso no espaço, mas eles entendem. Então, eu estou começando a falar do moodboard porque o moodboard tá, pelo menos o serviço que eu faço, ele está em todas as consultorias, ele é o básico. Então, o básico de uma consultoria que alguém contrata quando faz comigo é um moodboard e uma lista de compras. Então, no início, eu era um pouco descrente com isso de moodboard, porque eu falava assim, nossa, o cliente vai pegar isso aí e vai fazer o que com isso aí, gente? Mas, não é só o moodboard, né? Mas é você usar o moodboard quando você está explicando, quando você está sugerindo para ele as coisas. Então, ele consegue entender o que você está falando. Por exemplo, uma cama de madeira, assim, assado. Se você fala assim, fica muito na imaginação. Agora aqui ele está tendo uma ideia concreta. Então, olha, eu pensei da gente fazer 2 cabeceiras, assim, suspensas, com um quadro de praia, igual você marcou lá que você gosta, com um pendente assim assado, com um tapete mais clarinho, natural e tal. Então você vai dando esses subsídios, a pessoa ela entende, ela consegue entender a sugestão que você está dando aplicado para o ambiente dela. Se você só fala, né, se fica uma coisa às vezes muito solta, às vezes é difícil para ela compreender. Então isso aqui funciona muito para a consultoria de interiores, principalmente quando, né, a gente vai pensar em escolha de mobiliário, de decoração, enfim. Então, isso aqui são moodboards que normalmente as pessoas entendem. Porque aqui, ela consegue compreender que você está sugerindo ali um móvel que tem um espelho assim, que tem uma mesa, que tem uma poltrona com puff, que vai ter um tapete embaixo da cama, que a cama vai ser assim, assim, assada. Então, assim, eu acho que isso aqui gera um recurso visual, né? Que é muito bem compreendido. E aí você pode soltar a sua imaginação, né? Não precisa ser necessariamente iguais esses aqui. Então, tem clientes que vão ter necessidades mais particulares, por exemplo, às vezes você vai ter que fazer mais de um moodboard, às vezes eu faço mais de um, por exemplo, um quarto assim, tem a parte da cabeceira, vamos supor que tem um home office. Aí eu vou ter que fazer um outro para mostrar a questão do home office para aquela pessoa. Então eu consigo passar, a questão é você conseguir passar a ideia usando elementos e elementos que ele vai conseguir comprar. Então pode ser nada assim só referência, assim, né? Você já tem que saber. Você botou essa luminária aqui, ela é da Tokstok, custa tanto X. Já tem tudo que você coloca no seu moodboard, já tem que ter uma referência externa de valor, de onde que a pessoa consegue comprar, o site que ela compra. Tudo tem que ser possível dela executar. Que esse que é o intuito também. E aí, eu queria explicar esses 4 modelos que eu falei. Porque aí a gente pode começar a conversar também sobre os tipos, né? Então, igual eu disse, a consultoria moodboard, para mim, ela é a consultoria básica, a mais barata, mas eu não subestimo ela, porque como é o moodboard que eu vou estar apresentando e mais um momento que eu vou estar dando uma atenção, conversando com o cliente, a gente consegue resolver muita coisa ali. Então, assim, de forma concreta. Então, há casos em que, por exemplo, eu faço mais de um, não tem problema, eu quero testar tapete diferente, poltrona diferente, propósitos diferentes. Eu consigo estar mostrando tudo isso com o moodboard e a pessoa já compreendendo concretamente também essas sugestões. Então, um modelo que pode ter sido feito é esse, que é você montar um moodboard ali, bem bacana, pode ser uma fotomontagem, enfim, que
que ele consiga compreender os itens e acoplar depois a lista de compras, para a pessoa saber onde que ela vai encontrar esses itens. Então, o mood board, normalmente a pessoa fala assim, me dá uma ideia, né? Eu quero uma ideia só, quero uma ideia. Então, normalmente a ideia, hoje em dia a gente chama a ideia de consultoria. Então, você pode falar, então, vamos fazer uma consultoria mood board. Então, idealmente que essa consultoria seja um valor um pouco mais baixo dentre as outras, né, que tem. Um outro modelo que é bacana de fazer, depois eu vou exemplificar essas consultorias aí, é a consultoria com guia de sugestão. Eu, no princípio, fazia muito ela, porque eu achava que só com o mood board era muito pouco para a pessoa conseguir executar. Então, eu pegava as fotos do ambiente e eu ia escrevendo o que ela tinha que fazer em cada lugar, ia montando mesmo um guia, reunindo essas informações. Então, tinha o mood board, tinha esse material de apoio, que eu chamava de guia, e tinha a lista de sugestões. Só que eu acabei eliminando essa aí, porque ela me gastava muito tempo para fazer o guia, e eu falei assim, se eu otimizar o meu mood board, alinhar melhor isso com a pessoa, às vezes eu posso até puxar uma seta no mood board, caso precise, eu consigo entregar algo mais rápido e que eu acho que vai ser melhor. Então, hoje em dia, eu não faço mais essa guia. A layout, eu normalmente indico para pessoas que elas querem saber qual que é o melhor posicionamento, ou que ela tá, por exemplo, a minha sala eu estou fazendo do zero e eu preciso de um auxílio para mobiliar, para decorar, enfim. Então, normalmente eu indico a layout porque a gente pode testar posicionamentos diferentes. Então, eu jogo isso numa planta e eu consigo colocar esse mobiliário numa planta baixa básica, tirada mesmo do sketch, depois eu vou mostrar. E nessa planta eu já vou mostrando os itens, sabe? Então eu já vou usando essa planta de layout já para ser um guia, sabe? Que eu acho que comecei a achar melhor fazer a layout do que fazer esse guia de sugestões. Dava muito trabalho fazer guia de sugestão para mim. Então, o layout, por exemplo, eu já consigo resolver. Então, se a pessoa quer algo mais detalhado, eu falo, vamos fazer o layout, que aí eu vou ir puxando as setas, vou dizendo onde que vai cada coisa, enfim. Então, eu indico muito isso, né, quando tem um grau de detalhamento maior e quando a pessoa quer testar onde que vai ficar cada item, enfim. E a consultoria 3D é algo que eu não faço mais também. No início, já fiz 3D, já testei de vários jeitos, com render, sem render, e cheguei na conclusão que não compensa, para mim, tá? Mas não estou dizendo que vocês não possam fazer. Então, normalmente, quando a pessoa queria algo mais detalhado, eu indicava ela para fazer o 3D. Mas eu comecei a achar que não compensava, sabe? Eu preferi depois formatar um projeto mais básico. Então, eu tenho, por exemplo, um pacote de projeto que é um pouco mais básico, e aí, se eu sei que a pessoa precisa de um 3D, eu prefiro encaminhar ela para esse projeto mais básico, onde vai ter detalhamento, vai ter as informações que ela precisa, do que fazer 3D em consultoria. Eu não faço mais, mas assim, sei de muita gente que faz ainda. E o que eu falo é só tomar cuidado, né? Para não passar dos limites, para não acabar fazendo um projeto para o cliente, né? Porque acho que isso tem que ficar muito claro, né? Que é uma consultoria, uma sugestão. Então, eu comecei a achar muito difícil ter um limite, sabe? Porque para mim, se você tem que fazer um 3D, para mim já é projeto na minha mente. Então, eu acabei descategorizando ela, mas vocês podem fazer, encontrar formas aí de fazer que vão ser ok, sabe? Então, eu vou compartilhar um pouco aqui das que eu já fiz para ilustrar, porque eu falei pra caramba e eu não sei se clareou ou se atrapalhou. Vocês vão me falando aí. Aí aqui, gente, foi um caso que eu usei uma consultoria mood board. E aí, na época, eu acabei vendendo um detalhamento de marcenaria para essa cliente. Então, eu falei, né? Não pode, mas... Aí, não é que não pode, mas você tem que adaptar, né? Dependendo daquilo que vai acontecer. Então, por exemplo, a cliente me procurou para fazer esse quarto. Ela não gostava, ela queria aproveitar o máximo dos móveis possível. E aí, eu indiquei ela para consultoria, ela preferiu fazer a mood board. Ela falou assim, não, Fernanda, eu só preciso de sugestão, eu vou me virar e tal.
E desde o início eu falei, olha, se tiver marcenaria, eu já não indico para consultoria, mas ainda assim ela quis dar prosseguimento. E aí, conversando, né, a gente viu que ia precisar de um painel para TV, que ela queria mudar o posicionamento da TV para cá, que as camas, elas precisavam de alguma coisa, porque, né, são duas camas de cabeceira de altura diferente, tinha alguma coisa ali que estava incomodando, assim, né? Então, ela acabou fechando depois um detalhamento de mobiliário. Então, igual eu falei, não é que é engessado, sabe? Eu acho que é avaliar a necessidade e se aquilo for evoluir para algum outro serviço, você conseguir também fazer seu upgrade, né? E aí, a gente fez a consultoria Moodboard, e aí algumas imagens, né? Então eu fiz lá a montagem para ela da cama e a gente chegou num consenso que seria legal fazer uma cabeceira para poder nivelar essas camas, né? Para não ficar tão evidente a diferença de altura. E aí ela foi me mostrando algumas referências. Ela falou, não, eu gosto muito desse tipo, assim, mais farmhouse, né? Dessas cabeceiras brancas, eu quero. E a gente colocou ali na consultoria. Aí a mesma coisa também, o painel da TV, né? Que a gente viu de trocar o painel, colocar um espelho. Então, tudo isso foi apontado para ela primeiro em moodboard, então de uma maneira bem simplificada. Então, eu mostrei para ela onde que ia a instalação, depois eu detalhei o móvel para ela, porque nesse caso realmente não daria, tá? Mas ela não tinha necessidade de ver um 3D. Para ela, isso aí ela já entendeu, já compreendeu como que tinha que ser o painel e foi bom. Então, a gente fez por essa via, né? E aí, aqui também é uma parte da minha lista, né? Como que eu faço? Então, eu coloco lá todos os itens, então dá várias folhas. Eu vou colocando, depois eu vou mostrar uma maior aqui, que vai dar para ver mais detalhes, mas eu vou colocando todos os itens, o que é, o valor e o site. Então, é algo bem simplificado. Aquela tabelona lá complexa é mais para mim. Então, para o cliente, eu tento entregar algo mais de fácil entendimento mesmo. Ei, passei. E aí, depois, né, ela executou e ficou bem similar mesmo ao que a gente tinha pensado, né? Então, conseguiu executar, ela já está terminando, né? Algumas coisas ela ainda não colocou no lugar, mas eu já quis trazer para dizer que é uma coisa assim muito prática mesmo e que funciona, né? São soluções ali que a pessoa acaba implementando. E aí, antes de falar disso aqui, eu vou sair. O que eu tenho que fazer, Tomás? Você descompartilha, aí depois você vai olhar a gente na arquibancada. Não, agora você vai Eu recompartilhar. tava vendo isso, eu tava chorando. Você recompartilha. Carol, Chegou. Você vocês querem beber água, gente? Eu tô falando muito, tá? Eu tô acabando, eu juro que eu tô acabando. Eu resolvi aparecer porque eu amo essa arquibancada, gente. No caso dos revestimentos, você indica quantitativo, porque assim, mesa, sofá, né, é muito mais tranquilo. Não indico. Eu não indico. Normalmente eu falo que a pessoa tem que fazer a medição, levar na loja, se ela for comprar em algum lugar. Mas muito raramente, assim, eu coloco revestimento em consultoria. Entendi. Muito, muito raramente. Só se for algo assim, gosto de ver pessoalmente mesmo. Ah, Fê, Eu uso um programa muito difícil que chama PowerPoint para fazer um moodboard, mas eu uso também o aplicativo do Mood, que é um aplicativo que ele até se ele não é gratuito, ele é muito baratinho, tem para iPhone, tem para Android, na Play Store, chama Mood, que é um aplicativo da Arc também. Ele é muito legal para quem não tem biblioteca também, não tem noção nenhuma de interior, não sei nada. Dá uma passeada lá no Mood, porque tem muita sugestão já tem algumas sugestões assim de itens, sabe? Então você está começando a querer se familiarizar um pouco mais com essa parte. Por lá você já consegue começar a montar moodboard, se quiser, você consegue tirar PDF. Esse que eu mostrei agora na apresentação, eu fiz no aplicativo do Mood. Então você já consegue fazer por lá e já consegue ter uma noção dos itens, já tem valor lá dos itens, então você já sabe quanto que vai estar custando cada coisa e tudo mais.
E aqui eu vou mostrar um que eu fiz inicialmente, quando eu queria fazer uma transição entre o 3D e só um minutinho, gente. Mas esse aqui tá ficando esquisito. Só vou ajustar o negócio aqui antes de compartilhar. Acho que agora foi. Tá dando pra ver? Sim. Esse aqui foi um que eu fiz, que eu já estava querendo tirar o 3D, mas não queria tirar totalmente. Então, eu pensei em colocar ele de uma forma um pouco mais esquemática, assim. Quem gosta de Photoshop, né, tem facilidade de mexer, pode ser que compense, não sei. Então, avaliar mesmo cada caso. Mas aqui, por exemplo, eu apresentei um moodboard, né? Então, aqui já tinha algumas opções de cores e quadro, textura, mobiliário, ela também já tinha uma noção do que ela gostava. Aí eu fiz também um guiazinho de sugestão, então aqui eu ainda fiz um material de apoio, explicando um pouquinho mais do estilo, como que ela ia montar esse estilo, o que ela tinha que fazer, qual parede que ela tinha que pintar, ela queria trocar cortina, eu falei qual que era o melhor modelo, qual que era o material que ela tinha que buscar, a prega da cortina, o tipo de tapete, por que eu estava escolhendo aquele modelo para ela. Então era meio que justificando um pouco as escolhas, falando um pouco do estilo e dando uma norteada, né, na cliente ali para ela entender. E aqui depois tinha uma plantinha baixa, bem básica, do sketch mesmo, onde a gente selecionava os itens, né, que ela ia manter, que ela ia eliminar e que ela queria reformar. Então eu explicava certinho qual item que vai, qual item que fica, mas em texto mesmo. E depois eu fiz essas duas. Meio que falta uma para poder mostrar a intervenção, mas pode fazer na foto. Eu tenho conhecidos meus que fazem consultoria usando a própria foto. Então, pega a foto, insere os itens, ao invés de mostrar o moodboard que acha que vai ficar muito solto, pega uma foto e vai colocando os itens, ou modela um 3D bem basiquinho e dá uma carinha nele, assim, no Photoshop, sabe? Insere as coisas ali. Esse aqui ela gostou muito do resultado. Foi uma das primeiras clientes que eu vendia consultoria também. E depois a lista de compras, né? E aqui eu dei várias sugestões de itens bem similares para ela ter opção também de escolher, enfim. Então fiz a curadoria dos itens ali para ela. Você Pode falar. Você falou que muitas vezes não dá assistência, né? Depois, né, termina com a lista de compras, mas você faz a produção do ambiente também? Já fez? Não faço ainda, Carol, mas eu pretendo implementar, fazer a consultoria mais produção. Bacana. Aí a gente já escolheria os itens, né? A ideia seria escolher os itens da consultoria e fazer depois a montagem para a pessoa, sabe? Mas aí, pelo menos assim, se eu for implementar, eu já preferiria que a pessoa tivesse alguns itens maiores já no lugar, sabe? Então, eu iria lá só para fazer o ajuste fino, por exemplo, testar um tapete, testar um quadro, testar a decoração da estante, sabe? Porque tem coisas que realmente é complicado, que a pessoa quer fazer uma consultoria para escolher item de estante. Dá para fazer? Dá. Mas é melhor você ir testando e ela vendo, sabe? Então, se tiver essa possibilidade de fazer presencial nesse sentido, eu acho que funciona. Eu tô perguntando porque começou a aparecer aqui de cliente de querer que fizesse no final do projeto, Uhum. né? E sei lá, meio que caiu no colo, assim. Mas é projeto de vocês ou Não, projeto nosso mesmo. Projeto Entendi. nosso. Aí a cliente tem uma, ainda não fiz, mas que ela quer, depois que faça, né? A gente fez o projeto de uma parte, depois ela quer que faça no resto da casa inteira com as coisas que ela já tem. Entendi. Mas vamos trabalhar em colaboração, Carol. Uai, vamos? Então pronto.
Fechou. Já fechou. Resolveu o problema. Mas o ideal também é você, nesses casos, né, quando ela vai, que ela quer produção, é você já fazer com que ela escolha alguns itens básicos, assim, que você já tenha algo já pré-selecionado, sabe? Então, você já vai fazer a montagem, você pode fazer uma consultoria para alguns ambientes para escolher itens específicos, e aí ela decidindo, você leva só os itens mais finos, né, igual eu falei. E aí tem que ter uma conversa mesmo nas lojas, né, para você conseguir pegar consignado. Porque o que aconteceu é que eu fiz com o que estava lá, né? Teve só um item que eu tinha aqui, mas assim, não teve, não deu para trabalhar mesmo. Só organizei o que já estava lá. Entendi. Mas é bom, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas vocês acham que ficou assim, tá ficando claro? Tem alguma coisa que... Porque é muita coisa, e igual eu falei, não tem uma receita, sabe? No início, assim, quando eu comecei a fazer consultoria, eu fui testando vários jeitos. Então, no início, eu sentia muita insegurança de fazer usando só moodboard, por exemplo. Então, eu acabava atrelando o 3D porque aquilo me dava mais segurança de mostrar. Até que eu fui conseguindo tirar, porque eu falei, não é para mim, não é necessário, eu consigo dar conta de explicar sem um 3D, sabe? Nossa, não tem condição de fazer consultoria com 3D. Você falou cheio de dedos, eu nunca fiz, mas eu não acho deve muito ter complexo. condição. Eu acho muito complexo, porque também... É o que eu falei, se a pessoa precisa do 3D mesmo, é porque já está precisando de projeto, sabe? Já indicaria para um outro serviço. Então, tem que ser assim, para alguém que quer móveis soltos, alguém que quer um complemento, alguém que quer algo mais fácil, assim, de executar. A pessoa pediu muita... Igual eu mostrei essa que eu falei, que teve uma marcenaria. Mas isso foi uma coisa assim, que ao longo do processo, depois eu atinei. Eu falei assim, não, hoje eu não venderia assim mais para ela. Eu mostrei, mas assim, a nível de compartilhar mesmo. Mas a gente já tanto que ela me procurou de novo para fazer uma outra consultoria para um outro quarto. Eu falei, fulano, agora a gente vai fazer projeto. Porque você vai precisar de móvel de TV, nananana. Naquela época a gente fez a consultoria com detalhamento, mas eu mudei a minha forma de trabalhar e agora eu vou te encaminhar para o projeto. Ela entendeu, fechou assim mesmo. Tipo, não teve assim tanto problema para ela, mas é a gente também ir vendo o que funciona e o que não, porque também não adianta você querer vender tudo como consultoria e ficar atolado de trabalho e ganhando pouco também, sabe? Então tem que ser uma coisa que compensa para você também, né, financeiramente. Então, nessa parte aí de captação, né, de captação de cliente, como que eu comecei e tal, pois é. Eu comecei fazendo muito assim, oferecendo mesmo para os meus clientes. Então, na época, né, como não podia fazer projeto e tal, essa que eu mostrei agora, que eu fiz um esqueminha para ela e tal, ela era uma cliente de projeto. E aí ela estava muito insatisfeita com a sala, com o quarto, com alguns ambientes, e eu fui e ofereci, sabe? Então, eu ofereci para clientes que eu já estava atendendo e que demonstravam insatisfação com algum ambiente que eles tinham. E aí acabei conseguindo ir fechando as vendas assim. Eu observava muito em rede social pessoas que estavam precisando do serviço, por exemplo, tô querendo pintar meu quarto, não sei muito bem escolher a cor, ou não aguento mais tal ambiente, preciso x, y. Tipo assim, pessoas que soltavam isso, né? Eu ia um pouco na cara de pau, mas eu falava, então, eu vou te oferecer sem compromisso, mas eu tenho um serviço assim, assim, assado. E aí a pessoa muitas vezes se interessava e dava certo, sabe? Eu presenteei também muita gente com consultoria no início, porque eu queria testar os modelos, então pegava uma colega, um parente, uma pessoa e falava, vamos testar, para eu aprender assim, a criar o repertório, para eu ver como é que ia fluir para mim. Então, por conta dos testes e na experiência com o tempo, eu fui eliminando algumas coisas ali que eu vi que não rolavam fazer, sabe, na minha forma de trabalhar. Então, atualmente, assim, a maior parte
clientes que eu clientes meus de projeto que a gente acaba fechando uma consultoria de um ou outro ambiente que a pessoa se interessa. São clientes recorrentes, normalmente a pessoa faz um ambiente e quer fazer o outro. A maior parte também que eu capto é pelo Instagram. Então, a maior parte, assim, eu começo a falar de consultoria no Instagram, mostrar moodboard, eu mostro que funciona a distância também, que eu acho que um dos medos que as pessoas mais têm é, gente, será que isso vai dar certo? Será que eu consigo medir sozinho? Será que isso vai ficar bom? Ah, mas a pessoa nem veio aqui em casa, sabe? Então, assim, e quebrando algumas objeções que mesmo sendo a distância, que funciona, sabe? Então, compartilhando alguns resultados. Então, sempre que eu faço, tipo, Instagram antes e depois, que eu falo um pouco da história, assim, do cliente, que eu conto a história daquela consultoria, do resultado, sabe? Normalmente vem uma ou outra pessoa interessada em saber como é que funciona e tal. Então, como a consultoria também já é um serviço que normalmente as pessoas imaginam que vai ser um pouco mais acessível, elas perdem um pouco de medo de entrar em contato, sabe? Então, eu sinto muito isso, assim, que elas ficam um pouco mais livres para poder perguntar, né? Para poder procurar saber como que funciona, sabe? E no relacionamento com o cliente de uma maneira geral, eu sempre tento atender rápido, principalmente quem vem do Instagram, porque são pessoas que querem agilidade. Eu já comi muita bola, assim, de não atender rápido e depois a pessoa ter fechado com outra, ter desistido. Então, muitas vezes, quando ela quer a consultoria, ela já tá por aqui, ela vai no embalo, ela te chama. E aí, se você demora muito, ela acaba desistindo, às vezes viu com outra pessoa, então não vai ficando assim muito. Ela não vai ficando muito mais no clima de fazer, né? Então, desde o início, assim, eu explico quantas reuniões a gente vai ter, como que funciona o processo, dependendo do modelo que ela optar, eu explico o que ela vai receber. Então, eu sempre alinho muito bem, assim, as expectativas do que ela vai receber. E o que está incluso, né? Se vai ter assessoria, se não vai ter, para ela também não, para ela poder entender que é um processo rápido, que ela vai executar sozinha e que ela não vai ficar te chamando ali, né, 1000 vezes depois. Mas normalmente as pessoas não chamam. Normalmente a pessoa que tem mais o perfil de consultoria, ela quer fazer por conta dela, no tempo dela, e ela não fica te perguntando muito, sabe? Normalmente ela só quer a sugestão para ela desembolar a vida dela, mas é um cliente que você não sabe se ele fez, se ele não fez, muitas vezes não fez, sabe? Às vezes a pessoa pega e faz e te compra uma consultoria, às vezes ela não vai executar 100%, sabe? Então, ele às vezes tem essa característica também. Ele pegou a consultoria, ele viu os itens, ele viu as sugestões, pode ser que execute igual, pode ser que não execute, pode ser que execute em partes. Então, a gente também não tem muito esse controle, assim, mas normalmente eu falo, se você fizer até o final, né, se você executar, manda uma foto para mim, que eu vou gostar de ver o resultado, vou gostar de mostrar para as outras pessoas também, né, que deu certo, que funcionou. Então, tem cliente que é mais empolgado, que aí eles começam a fazer, aí eles ficam animadinhos, meu Deus, deu certo, gente, tá dando muito bom, vou falar para Fernanda. Aí a pessoa vai lá, amei a cor, gostei disso, fiz aquilo, ela vai empolgando, vai fazendo e vai compartilhando, mas tem também aqueles que somem do mapa e você nunca mais soube se a pessoa fez, se a pessoa não fez, enfim. Então, acho que o essencial mesmo é ir trabalhando um Instagram, mostrando, né, o que você está fazendo, dizendo que você oferece esse serviço também, enfim, trazendo mais isso, sabe? Ô Fê, eu tenho uma pergunta, que é a coisa que mais me deu dúvida no processo, assim, que é a pergunta de ouro: como cobrar pelo serviço de consultoria? Porque assim, você tem um padrão, você vai pelo ambiente, você vai por metro quadrado, você vai pela demanda. Se você puder falar, tipo assim, dar um exemplo, não sei o quão inconveniente é isso, você Não, mesmo. não é não. Mas assim, de às vezes você falar quanto você Tá, cobrou em um desses exemplos que você deu, sabe? Só pra gente ter uma noção. posso dar uma noção. Então, numa consultoria moodboard, que, por exemplo, a pessoa quer fazer uma sala integrada, sei lá, jantar e estar, vamos supor. Eu vou avaliar, né,
se eu vou ter que escolher a maior parte dos mobiliários, se a gente vai estar aproveitando. Mas normalmente uma consultoria moodboard você pode estar cobrando entre 350 a uns 450 e 500 reais para fazer o moodboard dela, tendo como proporção um ambiente integrado, por exemplo, jantar e estar. Então, nessa faixa aí, até uns 500 reais eu acho ok, sabe? Mais que isso, eu já, dependendo da cidade que você mora, se for Rio, São Paulo, talvez, mas no geral eu acho que fica um pouco mais elevado para a pessoa. Até uns 500. Se você faz um layout, uns 600 por aí, sabe? Para você fazer o layout para a pessoa, 600, 700, se for um ambiente maior. Então, não chega a R$1.000, não é R$100, mas também não é 1.000. Então, é bom, assim, mais ou menos essa base, sabe? Mas tem que calcular para ver se isso tá dentro de um valor que é tranquilo para você. Que é igual eu falei, tipo, às vezes você vai cobrar 500 e você vai ficar muito tempo fazendo. Então, essa aqui é a chave da coisa, você tentar fazer mais rápido. Porque não é um serviço que... Não é que ele não vale 1.000, por exemplo, mas que é um valor que, por exemplo, não é um valor muito usual, sabe? Então, normalmente, assim, você vai 399, 499, 699, por aí, sabe? E deixa eu emendar na pergunta da Isa e te perguntar se hoje, você fazendo consultoria e projeto, onde que você consegue ter uma hora de trabalho mais valorizada? Eu acho que eu estou perguntando óbvio, mas eu vou perguntar mesmo assim. Então, é porque varia, sabe, Tomás? Tem meses que eu fecho algumas consultorias e eu já fico bem tranquila no meu mês, sabe? Então, por entregar rápido, conseguir fazer rápido, entregar rápido, acaba compensando. Eu prefiro ainda pegar projetos se eu tiver a possibilidade. E se eu desenvolver um projeto, dependendo se eu também não ficar muito tempo me debruçando naquele projeto. Mas é porque eu posso estar conciliando também, né? No mesmo tempo que eu estou fazendo um projeto naquele mês, eu posso pegar algumas consultorias e completar, sabe? Eu acho que a nível também de complemento de renda ali, eu acho que ela é interessante, sabe? Ah, não, mas o valor... Desculpa, perdão. Você queria dizer sobre o tempo, os gastos? Tipo assim, o que você acha que Não, compensa? se tipo assim, o valor que você cobra dividido pela quantidade de horas que você gasta, né? Porque a consultoria você cobra menos, mas você gasta menos tempo, Menos horas. né? Nesse ponto a consultoria vale mais, sim. A sua hora de trabalho é mais Vai mais rápido. rápida Hoje, porque na eu faço mais rápido. Eu consigo fazer, dependendo muito de board, com lista, umas 3 horas, 4 horas eu faço. Mas por ter já uma noção dos itens. Mas quando eu comecei eu demorava muito mais, então ficava meio que ainda não compensava. Mas o que eu acho bacana é que às vezes a pessoa não quer trabalhar com projeto diretamente, quer fazer uma coisa mais tranquila, não quer trabalhar com projeto. E aí ela pode ir fazendo, tipo, conseguindo com a consultoria. Foi muito o que eu fiz no início também. Então, eu fechava algumas consultorias ali no mês e ficava bem de boa, sabe? Só vendendo consultoria mesmo. Às vezes o mesmo cliente fechava mais de um ambiente, e aí ia fazendo assim, sabe? Porque tem uma taxa de conversão legal por conta do ticket que é mais baixo, né? Então, mais facilmente a pessoa vai fechar rápido a consultoria, sabe? Você vai falar, custa X. Aí ela, opa, beleza, vou fechar, sabe? Então, é mais fácil o cliente comprar, vamos dizer assim, né? Porque o projeto, às vezes, ele tá orçando com mais gente, e ele tá olhando, e ele vai demorar um pouco para decidir, ele vai comparar orçamentos, valores e tal, propostas de trabalho. A consultoria, normalmente, é algo que ele decide mais rápido, compra mais rápido e... Enfim, se ele tiver afinidade com o seu trabalho, gostar, ele tende a fechar mais rápido. Entendi. Nesse ponto que eu acho bacana. Mas, assim, até voltando nisso de valores, eu acho que também não é uma regra. Mas eu, Fernanda, não cobro mais de R$1.000 em uma consultoria, porque eu acho que aí já fica um valor um pouco mais alto, sabe? Para ser um serviço de entrada, sabe? Então, eu não sugeriria, mas você pode chegar em valores um pouco mais altos do que eu falei, por exemplo.
Você fizer o cálculo aí da sua hora e ver que, não, isso aí não paga minha hora, tudo bem, sabe? Mas tenha em mente, assim, uma margem mais ou menos por aí, sabe? De não ultrapassar muito os 1.500, R$ 1.000, porque aí já fica muito impraticável o valor, assim, sabe? Na proposta da consultoria. Sim. Fernandinha, e você chega a fazer algum tipo de contrato? Faço contrato. Eu faço explicando, assim, principalmente essa questão de não ter suporte, de não ser um projeto. Eu tenho que explicar, sabe? Que não tem detalhamento, não é projeto, não tenho responsabilidade sobre a mão de obra, essas coisas, sabe? Assegurando o prazo, coisas para a pessoa depois não vir também te cobrando, dizendo, você me indicou o fornecedor tal, deu errado. A gente não tem responsabilidade sobre o fornecedor, sabe? Então, tem que ir explicando as condições e eu deixo isso tudo bem claro em contrato, assim, para o cliente. Eu envio lá no início o contrato junto com, assim que ele fecha, eu já envio, tipo, faço aqueles documentos de assinatura digital mesmo e ele já assina. Alguém perguntou alguma coisa no chat. Tempo máximo? Eita, mas depende. A Renata vai te dizer que é 2 horas, mas eu acho isso impossível. Assim, pensa aí, quando você está começando, você não tem nada, né? Você vai gastar umas 8 a 10. Aí depois a meta é você diminuir. Você ir se organizando para você diminuir. Isso por ambiente, você diz. Acho que de início você pode gastar umas 8 horas tentando, entre caçar as coisas, olhar os valores, montar o conceito, fazer o material. Não. Não estou contando aí tempo de reunião, né? Só a elaboração mesmo do trabalho. Depois você consegue reduzir para 6, para 4. Entendeu? Não, é que eu tava vendo você falar de 3, 4 horas, assim, e essa uma consultoria que eu falei que eu fiz, tudo bem que era para um casal de amigos, sabe? Então a coisa passa por Um pouco lugar. mais enrolada de você pôr limite, né? Quando a gente conhecida. Eu demorei, tipo, nossa, eu fiz primeiro que eu fiz 3D de tudo, eu não renderizei nada, claro, mas, tipo assim, eu falei, como que eu vou mostrar isso aqui pra eles sem 3D, sabe? Essa insegurança, eu acho mesmo, de início. Fiz 3D do apartamento inteiro e não fiz 3D, quem fez estágio comigo, quem já me viu fazendo sketch, tipo assim, laboriosa, sabe? Coloquei, tipo, micro detalhinhos e quadrinhos e objetinhos, enfim. Eu acho que realmente é uma coisa que tem que ir medindo, né? Com o tempo e tudo mais. Exatamente, Isa. Pra mim, hoje o 3D não compensa. Quando a pessoa fala, vou fazer com 3D, eu falo, boa sorte. Porque aí já acho que te toma muito tempo, sabe? Sim. Então, para ser a pessoa também tem que ter essa compreensão que vai ser uma coisa mais rápida, você vai estar dando sugestões para ela, você vai estar guiando ela para qual que vai ser a melhor compra para ela, a melhor composição. No máximo, eu acho que um layout é ok, porque você tira aquele layout, assim, aquela planta, você não precisa detalhar tudo, né? Você viu ali no layout que eu mostrei, tinha um rack que era um pedaço de retângulo, porque já tinha aquilo ali, sabe? Eu não vou ficar detalhando as coisas, sabe? Aí, a menos que a cliente falasse assim, eu quero saber os itens para decorar, aí talvez eu ia ter que fazer um mood, pelo menos para mostrar a posiçãozinha ali dos itens, sabe? Simulando a estante, mas tudo que eu posso fazer no PowerPoint eu faço, gente, te juro para vocês. Tudo que eu posso resolver, né? Só para Ainda não precisa compartilhar. ficar craqueando programa de AutoCAD. Não. Gente, adorei fazendo PowerPoint. Tudo que eu posso, eu faço no PowerPoint, Carol. Ô, Fernanda, depois, por exemplo, quando você faz no PowerPoint, você entrega as imagens soltas ou você faz uma diagramaçãozinha, como se fosse um caderno para entregar? Faço bonitinho. Coloco capa, coloco o serviço que coloco o moodboard, se for, né? Vou colocando os itens ali, mas tiro o PDF e mando, sabe? Entendi. Não fico gastando muito, enfim, em outros programas e tal. Photoshop,
Eu usava para fazer o mood board, mas atualmente eu continuo preferindo fazer no PowerPoint, mas é também o que cada um se familiariza, né? Já cheguei a fazer consultoria pegando a foto do cliente, igual eu falei, né? Pegava a foto e fazia tipo uma fotomontagem mesmo, tipo inserir os itenzinhos com Photoshop. Conheço pessoas que fazem assim, mas para mim também eu acho que é uma coisa muito trabalhosa. Então, eu sempre vou pelo que eu consigo desembolar mais rápido e que o cliente entende e que ele vai ficar satisfeito. Depois que eu perdi o medo de mood board, para mim fluiu melhor, sabe? Eu consigo apresentar e as pessoas ficam muito, muito satisfeitas. Elas entendem, conseguem ter uma Fernanda Ai, travou. Fernandinha Travou? travou aqui. Travou. voltei! Ai, tirei minha câmera, ficar mais fácil. Não, mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho uma última pergunta, Questionamentos, angústias? que é o seguinte: quando a gente faz na Micra uma primeira versão de planta, ela é uma primeira de muitas. A gente faz uma versão, o cliente a gente avalia com a gente dentro de uma reunião e aí a gente faz uma segunda versão e vamos ajustando as contas, né? Principalmente se é um trabalho residencial, porque, né, são muitos fatores ali, às vezes muitas pessoas é, tomando decisões. Eu queria saber se depois da sua entrega de um mood board, por exemplo, se existe uma errata, se existe uma segunda versão, se existe uma Ajuste, que você ajuste disse? para entrega. Normalmente eu coloco um ajuste para todos os modelos. Então, assim, eu envio e aí a pessoa vê tudo, vê os itens da lista, inclusive, e para ela também poder dizer, eu quero trocar o item tal, ou me faz mais uma sugestão disso, disso, disso. Então, a gente fecha assim uma ideia, né, um conceito e tal, mas ela também entende que ela tem a liberdade de ajustar depois. Então eu envio, normalmente eu peço assim uns 7 dias úteis para a pessoa dar uma olhada no material, me dar um retorno e eu poder ajustar e entregar para ela de novo, sabe? Para também não ser uma coisa que a pessoa vai demorar muito para te dar um feedback sobre o que ela quer mudar, sabe? Então a gente já meio que pré-determina um tempo e aí ela dá uma pensada, avalia se vai funcionar para ela ou não, e se tiver que ter um retorno, eu faço um ajuste, sim. Não faço mais que um, não. E Entendi. quando é layout, dependendo do cliente, né, se não for uma coisa assim muito bem definida, ainda se tiver alguns pontos assim abertos, eu costumo fazer mais de uma opção também. Então eu mostro duas opções, às vezes, por exemplo, sugeri a poltrona tal, mas com a outra também fica bacana. Então eu vou avaliando assim, né? Quando eu tô criando, se dá para chegar. Normalmente eu não gosto de mostrar uma solução só, gosto de mostrar umas duas, mas não gosto de mostrar muito mais que isso, porque eu acho que confunde muito a cabeça da pessoa depois, sabe? Sim. Então, quando estou fazendo, se eu achar que dá para sugerir mais de uma coisa, eu sugiro para a gente poder conversar e alinhar. E aí ela me dizer também qual que ela preferiu, né? E também porque no mood board, né? Se você for optar por fazer só mood board, é legal você fazer mais de um, para a pessoa também ter essa avaliação, porque vai que no primeiro ela já não gostou, sabe? Do que você sugeriu. Aí você vai ficar assim, e aí agora? Aí meio que vai ser um tempo perdido, sabe? Uhum. Então, se possível, fazer mais de um também, guarda uns dois na manga, assim. Se ela gostar do primeiro, beleza. Se já, tipo assim, tiver, não gostei muito, né? Ou você achar que dá para ter mais de uma solução bacana, mostrar também, não tem problema mostrar mais opções, né? Eu acho que se tiver dentro do seu tempo e você conseguir fazer isso tranquilo, sabe? Normalmente as pessoas gostam de poder escolher, mas não de ter 30 mil opções, porque aí elas ficam muito confusas se você der opção demais também. Sim. Beleza, obrigado, Fê. De nada. Olha o Ai, gatinho Marina. por aí. Olha só quem apareceu no fim da Apareceu para reunião. dar oi para vocês.
Gente, Que a alguém gente tem não mais vai alguma riscar. pergunta para a Fê? Alguma consideração? Eu não. Nenhum? Não, Fê, Tudo em tudo paz. claríssimo. Eu transferi o gato para lá. o que você falou, Isa? Que está tudo claríssimo. Ah, tá. Ai, que bom. Mas assim, gente, eu acho que às vezes a gente não valoriza muito isso, porque a gente acha que é muito básico. Eu, pelo menos, tinha muito essa concepção. Mas pro leigo, ele não tem noção mesmo. Ele não sabe, gente. É um desespero, sabe? Normalmente a pessoa não sabe, não sabe o que fica legal, não sabe o que funciona melhor. Então, às vezes, é um serviço que a gente negligencia um pouco, né? Ou que, não vou mexer com isso, é muito decoração e tal. Mas a pessoa, de fato, não tem, não tem esse conhecimento. E a gente consegue desembolar isso, ainda que você não tenha uma super biblioteca, você está começando agora, você já sabe muito, muito mais do que o seu cliente, isso é certeza. Você já consegue dizer para ele lojas legais, itens legais, como que ele combina as coisas. E para mim eu acho que é um trabalho muito bacana, porque é a parte boa que normalmente eu não fazia. Então, quando eu fazia muito projeto, a pessoa chegava no final da obra, ela não queria nem ver. Eu não quero nem ver móvel, decoração, né? Já a pessoa já não está querendo mais, assim. Claro que tem exceções, igual a Carol falou, da pessoa que quer uma produção, né? Mas normalmente a gente não tem muito contato com isso. A consultoria eu acho legal, por isso que é gostosinho fazer, assim, é legal, a pessoa gosta. Eu relaxo muito fazendo, assim, não vou mentir para vocês, não. Eu acho que é um serviço, assim, que eu gosto de fazer, e acho que por isso eu sou motivada, mas se você de repente não gosta, se não é muito a sua praia, talvez seja uma coisa um pouco mais truncada, né? Claro que com o processo você consegue resolver, se desembolar ali, mas eu acho que é muito abrir a mente para isso, né? Do que a gente sabe e que as pessoas normalmente não sabem e que a gente já pode estar ajudando com o que a gente sabe, enfim, já está produzindo resultados bacanas com o que a gente já sabe. Uhum. Nossa, eu achei mais interessante de tudo. Eu interrompi alguém, desculpa. Não. É porque desde o princípio você falou que tudo surgiu de uma demanda real. E é tudo muito concreto. Tipo assim, o mundo se trancou. Você começou a ver que tinha que fazer alguma coisa com isso. E aí você foi a partir dessa demanda real e achou uma solução. E você coloca a lista com os preços de produtos reais naquela lista de compra. E muitas vezes a gente sai da faculdade com aquele pensamento assim, vou fazer o sketch com os blocos E tem lá no que sketch tem mesmo lá, que eu não faço nem ideia de como que aquilo funciona, se aquilo quanto que tem. custa, onde que acha, né? Então isso aí é meio problemático mesmo. E assim, até hoje, pelo menos no escritório, a gente tenta sempre direcionar, já pensar do princípio o que é factível, o que é executável, né? Uhum. Mas eu acho que na consultoria isso fica mais claro, que tipo assim, você está partindo de uma coisa muito concreta, é tudo muito concreto. Sim, é um problema muito real, assim. É uma coisa. Fernanda, preciso de uma solução para home office, preciso de mesa, cadeira, quadro, sofá, cama, não sei o quê. Então, assim, vocês têm que ter já esses itens, né, na manga. Então, Sim, não é algo que você vai ficar divagando, assim, sim. criando algo muito abstrato, né? É algo bem assim, isso, pode ser isso. Então, é trazer um pouco mais isso também. Que é algo que eu sentia muita falta, Tomás, porque eu fazia projeto e renegava muito essa parte de interior, assim, na hora de pôr o móvel, deixa eu botar qualquer coisa que representa aqui um sofá, mas eu não tinha uma noção real, tipo, onde que acha esse sofá, quanto que ele é, qual que Uhum. é o fornecedor, o cliente consegue pagar esse sofá? Não. Hoje em dia, assim, o meu olhar para interior é muito diferente, eu já sempre tento colocar coisas, até no projeto, que eu sei que são factíveis com a realidade dele, que eu sei onde que ele vai achar. Então, eu já tento ir amarrando um pouco essas coisas, sabe? É, joia. Então, acho que é isso, Muito né? Se legal. alguém tem mais alguma consideração, alguma perguntinha para Fê? E Não? qualquer coisa também, gente, me chama lá no Instagram, Qual no que é o seu Instagram? WhatsApp.
É Arroba, @arcfernandaportela. Pode me chamar lá. Se estiver precisando de uma ajuda, tipo, não sei formatar o trabalho, não sei quanto que eu cobro, me dá uma sugestão, tipo assim, quiser um help, pode conversar comigo que eu auxilio no que eu puder. sim. Gente, Fê, muito Um obrigado. beijo. Espero que vocês apliquem Obrigada. aí, quem curtir, né? Depois me conta como é que foi. Beijo, Sim. Fê. Muito obrigada. Beijo, Obrigado. Micré. Beijo, amores. Você também. Muito obrigado. Tiago está aí pela primeira vez. Espero que volte. Muitas Thiago, gostou, Thiago? vezes também. Eu vou Thiago parar de falou que foi reclamar, ótimo. gente. Um beijo. Obrigado, Fê. Um beijo. Tchau, gente.